Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu tava com saudade de você. Da Tis Torres Cast. Gente, é muito estranho ficar nesse estúdio sem ele. Vou chegar sem o William... Vou chegar em você, William Bonner. Me ouve, hein? Vou chegar lá e falar boa noite. Boa noite. É isso. Ai, E esse é mais um episódio, graças a Deus, concluindo daqui a pouquinho a segunda temporada do nosso podcast. E começou esse projeto em janeiro de 2025, então até aqui nos ajudou o Senhor, né? E aí nós estamos aqui já pedindo para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Spotify também, Instagram, TikTok, tudo @TisTorresCast. Viu Tis Torres, se inscreve e depois pensa. Pesquisa Tis Torres, você vai ver a corretora e o cast. E aí você escolhe qual dos dois, ou se você quiser se inscrever ou seguir os dois, fiquem à vontade. Então nós temos aqui uma convidada muito especial, mas antes da gente falar um pouquinho dela, a Adriana, eu acho que tá com algum Siri ativado. Eu, gente, nunca faria isso. Ah lá, jamais. viu? Eu tô ouvindo daqui o negócio. Faria isso, gente. Só Jesus, gente. Mas olha só, esse episódio é um patrocínio, um oferecimento especial da Tis Torres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico que trata de seguro de vida, previdência privada, plano de saúde, consultoria, consórcio e também seguros empresariais. Então, quer saber mais? É fácil. De residência, aqui, aluguel, tudo. Patrimonial. Aí já contempla tudo, bonito. né? Estudou. Só 16, 17 anos nessa área, né? E aí você vai aqui no link do nosso episódio que vai ter também o contato do WhatsApp deles para que você possa falar com o time comercial. Também nós temos aqui um patrocinador do Tudo Online Shopping, que é um guia definitivo para os melhores achados e ofertas da Magalu, Shopee. Quem Disse Berenice, Shopee, Amazon e muito mais. Então você acessa o link deles também aqui na descrição do episódio e você pode ir também @Tudo Online Shopping no Instagram e você vai ser direcionado para escolher as melhores ofertas. Basicamente, nos stories tem lá as ofertas para você. Na verdade, tem lá marcados, né? Tem não marcado. Só no stories, nos e destaques. você pode fazer pedidos. Exato. Né, E aí as melhores promoções sem complicação. Até gaguejei. Gaguejou. Trava-língua. E nós temos também um patrocínio especial da Prime Gourmet, que, inclusive, eu trouxe aqui, ó. nós trouxemos aqui para dever dar de para casa. nossa convidada um Tomás voucher. Jéssica tá aqui. Tomás e Jéssica está aqui, ó. E aí, Prime Gourmet Club São José dos Campos, que eles atendem Esse São José, Guararema e também Jacareí. Mas, se você for um interessado em conhecer o Prime Gourmet Club, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Você vai ser levado para o site para ver algumas informações. Pode baixar o aplicativo na cidade que você tiver. E lá você vai poder verificar bares, restaurantes, hotéis, ingressos, parques, tudo que tem cadastrado tem até lá. Loja, tem até roupa. Que Exato. Você pode comprar Próximo uma. de você pode fazer o cadastro. Se a rede te atender, for interessante, você vai lá e faz o cadastro também dentro do Prime. E se você usar o cupom TISTORRES10, você ganha R$10 de Tis desconto. com H, né? THISTORRES. E aí funciona mais ou menos assim. É como se você estivesse comprando, por exemplo, no restaurante um prato, ou outro prato de igual ou menor valor sai de cortesia. Então, tecnicamente, você paga uma afiliação hoje, uma anuidade de R$200 e basicamente em 2 visitas a restaurantes você já paga esse investimento Não aí. Não comam mais em casa. É isso. E você acaba conseguindo acompanhar a sua economia dentro do aplicativo. É ótimo para solteiro, né? Pode levar os contatinhos para vários lugares. Exatamente. Dados os recados, então nós vamos agora para a nossa apresentação. E família, hoje o Tis Torres Cast, não sei se ela já ouviu isso do pessoal da SBT, Record, TV Aparecida, mas vamos ver se a gente faz um trabalho legal, ó. Vamos ver se o roteirista tá em dia. Vamos ver se o roteirista tá em dia, ó. Convidada que é a prova viva de que a vida pode até ser improvável, mas nunca impossível. Ela já passou por altos e baixos, encarou de frente desafios que teriam parado muita gente, mas transformou dor em combustível e obstáculos em degraus. Ela é empresária franqueada da Casa de Pão de Queijo, Café do Ponto, Café do Barão, autora do livro, que inclusive nós vamos falar aqui também, Improvável, nome, né?
Não é impossível, e isso serve para sua vida. Isso daqui é uma palavra de prosperidade e a gente vai falar sobre isso também. Sobre Especialista... servir, né? Hã? Sobre servir. Sobre servir. Especialista em vendas e criadora do método deixar aqui Meta, que vem transformando equipes em verdadeiros campeões. De vendedora que batia de porta em porta, tá certo? A mentora que hoje inspira mulheres, né? Ou milhares, na verdade, de pessoas, não somente mulheres. E ela transforma, ela mostra que resiliência, método e coração caminham juntos. E essa é a história emocionante, divertida e cheia de aprendizado que a gente vai ouvir aqui hoje da nossa autora, cheia de luxo, glamurosa, com a paleta de cores do espumante. Então seja muito bem-vinda, Alexandra Borges. Obrigada, Thiago, Dri, que honra. Deu estar certo aqui. a apresentação? Linda, maravilhosa, que honra. Não, Pega esse corte aí, hein, videomaker. E olha isso daqui, olha como que nós somos Vamos recebidos brindar de aqui, novo, olha né? isso Aqui, ó. Isso. Brinde Amém. a vida. Olha que hospitalidade. É isso. Não, porque pergunta se lá na TV recebe assim. É só café passado, gente. Maravilha. Mari. Uma honra estar aqui. É lindo esse estúdio. Gostou? O espaço, parabéns. Que bom. E a hospitalidade, vocês super simpáticos. Sou apaixonada já por vocês. Quero voltar sempre. Para que eu me emociono. O gordo emociona rápido. Para com isso. Só tem uma academia, né? Pra chegar. É um crossfit pra chegar aqui, né? Graças a Deus. Por isso que a gente até pergunta se tem alguma restrição de mobilidade, que senão a gente leva o estúdio lá pra parte de baixo. Mas uma coisa que a gente acaba fazendo no início de cada episódio. Se você já viu algum episódio, você deve ter se preparado, mas a gente não compartilha o roteiro com o convidado, então a gente gosta de surpresinha. Quem é a Alexandra, sem dizer o que a Alexandra faz? Alexandra é uma vendedora que não desiste nunca. Não, a minha essência é essa, vender, servir. E uma pessoa que não desiste nunca. O Amém. não, pra mim, virou bom dia. Que isso, não Esse virou tá na bom listinha dia. que tem que colocar Deixa eu lá. anotar aqui, ó. Tá não aqui, ó, no virou bom livro. dia. Não, porque eu vou usar hoje ainda. Ah, Porque entendi. para os clientes que ficam negando coisas pra mim, ó, não virou bom dia. Então não pode ligar de tarde. Não pode ligar de tarde. Tem que ligar de manhã, porque os não só vêm de manhã. À tarde é tudo sim, Tem que amém. encarar isso. Não é Amém. igual bom dia, boa tarde, boa noite. Não me abala. Quantos anos na área de vendas? Você lembra? Você já fez a conta? Bom, a minha idade eu só conto na polícia. Não, se você falar 20 anos, você tem 21, ai. Não, mas falando sério, Começou agora, cedo. eu comecei com 8 anos. Eu passei dos 50, então é uma bagagem. É Desde tempo. os 8 anos? Desde os 8, quando eu comecei Nossa. vendendo coxinha, né? A coxinha. Nossa, e ela, se duvidar, Tem vendia a até história da limonada na coxinha. frente, igual os filmes americanos, né? Ó, a limonada. Meu filho, é porque a Sebastiana não pediu. Se ela pedisse. Mas eu tenho uma Caraca. história hilária. Eu vendi meu sapato no consultório dentário. Eu trabalhava na Arezzo nessa época, eu não poderia usar mais aquele sapato daquela coleção. Aham. Aí a moça falou, nossa, que sapato bonito. Eu falei, esse aqui é uma coleção já daquela atriz que eu esqueci o nome, Giovanna Antonelli. Aham. E nunca mais vai ter. Fui colocando um desejo de posse nela, um desejo. Nossa. E eu não poderia mais trabalhar, porque na Arezzo você só pode trabalhar com sapato da coleção. Aham. Resumo da ópera, vendi o sapato pra ela, fui embora descalça. Passei no açougue e comprei um monte de carne pros meus filhos. Olha, que legal. Trocou um Quantas, sapato por quantas carnes. A mistura do mês todo. quantas marcas você já representou? Trabalhei na Arezzo, na Vitor Hugo, na Oscar Calçados, 3, na Coach. 4, só? Ah. Antes de você ser empreendedora. Isso, Tá. É porque Na Gucci nelas também, você não? ficou também bastante tempo, né? sim. Você ficou bastante tempo. Ô, mas Vitor Hugo também. E Coach é aquela também marca de. É grife, né? Sim, o Oscar, ele grife. trouxe essa franquia, né? Ah, é? Não, ela não É, trabalha na pra época. pobre, não, meu filho. É. Não, mas eu comecei como vendedora na Oscar, é que eu vendia bem. Aí É. inaugurou a primeira Arezzo e eu super performei, vendi super bem. E quando eles abriram a Vitor Hugo, eles contrataram uma gerente super chique e tal, mas ela não se conectou com as clientes. Uhum. E eu era só uma vendedora na Arezzo. Foi quando veio a proposta para eu gerenciar. A Vitor Hugo não tinha perfil. Eles me botaram um terninho preto lá para ver se me dava um banho de loja. Me mandaram para o Rio de Janeiro para fazer um treinamento na Que a franqueadora. matriz é lá. Isso. Fiquei uma semana lá fazendo um treinamento e voltei gerente da Vitor Hugo, não porque eu tinha o perfil de fina, elegante na época, mas porque eu Mas vendia agora você e tá me fina e conectava. elegante, né? A gente tenta.
Mas você é joseense? Eu sou de Caçapava. Caçapava. Ah. Do lado. É Do qual? lado. Todo esse processo de venda sempre foi em São José. São José e Jacareí. Nunca foi É. tipo, fiquei 1 ano morando em São Ela Paulo trabalhando na trabalhando. papelaria também. E papelaria também. Isso. Sim, eu só trabalhei depois 5 anos em Angola. Aí eu É, vendi, isso. inclusive, em Angola. Sim, mas nunca, tipo, fiquei 1 ano em São Paulo, 1 ano no Rio, nunca. Não. Sempre foi pra fazer a capacitação e voltava E pra voltar. entregar aqui. Isso mesmo. Pensando nisso, dentro Mas você do... chegou a pensar em... Porque o seu sonho era Fiat, né? Que tá no livro. Sim. que ela achava que ia ser... que o pessoal ganhava bem, se vestia bem, se né? vestia bem, comissão Era boa. na esquina da minha casa, numa Pertinho de avenida. casa. Era meu Agora ela sonho. mora na esquina da Mercedes. A Aí pessoa ela fala vai- agora a que ia ser pessoa vai Mercedes. trabalhar na cidade vizinha sem ter salário. Eu passava dentro do ônibus e só olhava. Por que, Deus? Por que não? Por que eu não consegui? Eu murmurava, né? Baixinho. Por quê? E, olha, e é tão bom aprender que quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem algo tão melhor lá na frente. Mas quando a gente está passando o processo, a gente não entende. É. Então, essa mensagem hoje é até um alerta. Se você acha que essa porta fechada tá ruim, confia no processo, que É só Deus vai esperar. abrir algo muito Quem melhor. espera sempre melhor, alcança, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso tem uma Amém. música linda também, né? Sim. Enfim. Mas fala um pouquinho da sua história. Da infância, adolescência, juventude. Conta essa trajetória. Pra depois a gente entrar na Na parte verdade, de assim, sucesso. o que você lembra da sua infância? Você tem lembranças boas ou não? Tudo começa quando eu tinha 1 ano e 10 meses. Eu era um bebê Aham. que... Vamos lá. Hoje eu tô bem emocionada. Nessa época eu não era escolha de ninguém, Aham. mas mal sabia eu que eu era escolhida Por Deus. por Deus. E a minha avó biológica, ela morava numa rua que tinha um barzinho e do lado da casa dela tinha um terreno baldio. Naquela época, vamos lá, vou contar a idade, 1972. Uhum. Isso era 1974, porque eu nasci em 72. Então, esse terreno baldio, naquela época, as pessoas jogavam lixo, né? O caminhão do lixeiro demorava muito para passar, então todo mundo jogava lixo. Então, era cheio de saco de lixo, cachorros, tudo. E ela morava do lado. Só que tinha um barzinho, isso a minha mãe e minhas irmãs me contaram, que era tipo de madeira, na época que ela colocava uns santos lá para vender, tal. Ela era meio que cigana. Uhum. E ela queria ficar nesse barzinho o dia todo. Só que um bebê de 1 ano e 10 meses demanda Não energia, permite né? isso, é. Então, para eu ficar quietinha, ela me deixava nesse terreno baldio. E lá eu abria os sacos de lixos, eu comia os restos de alimentos, eu era toda sujinha. Eu tinha piolho, carrapato, a pele toda marcadinha, com micose, bem judiadinha. E essa cena se repetia. E um dia, a Sebastiana, Uhum. que foi o meu anjo que Deus mandou, ela sempre, nessa rua, ela ia buscar as trouxas de roupa das mulheres que ela lavava. E um dia, ela já com algumas trouxas, ela viu aquela menininha, aquele bebê, sozinha, naquele terreno baldio. Então, ela se aproxima e ela fala que tinha cacos de vidro e como um pedido, ela interpretou que foi tipo um pedido de... E ela falou, neném, não pode mexer, tem lixo. Tirou a garrafa de perto, o caco de vidro. E ela disse que eu dei o bracinho para ela, como Que se legal. fosse um pedido Me salva. de socorro. Socorro. E ela não se importou que eu era toda sujinha, me pegou no colo e foi tentar descobrir, né? De quem que é esse bebê? De quem que é esse bebê? Aí apontaram para minha avó biológica e ela, olha, ela tá mexendo no lixo, tá toda sujinha, tá comendo restos do lixo. E aí a minha avó biológica me tira, pega e já me senta na calçada de novo. Ela é assim mesmo, ela dá muito trabalho lá, ela fica quietinha. E ela vai embora com as trouxas de roupa. Aquela imagem não sai da cabeça dela. E quando ela chega na casa dela, ela tem 9 filhos. Eles moram numa casa pequena. Ela lava a roupa para fora para ajudar só a colocar comida em casa. Né? Já 11 pessoas já comem ali. Eles vivem uma escassez danada. Então, ela começa a contar
E ela era muito bondosa. Eles não tinham nem para eles, mas passa alguém pedindo, ela sempre ajudava. Então ela falava tão bonitinha, essa menininha. Aí um dos filhos dela ainda fala: não mexe com isso, mãe, quietinha. E ela fica pensando naquela cena. Mas um dos meus irmãos fala: eu conheço a mãe dessa bebê. E ela fala: então, vamos fazer um encontro, vamos ver se ela quer que eu cuido, eu quero cuidar. Ela queria me levar para casa dela, me dar banho, me limpar, dar comida. Resumo, esse meu irmão intermediou o encontro entre elas e eu me tornei, depois de muitas conversas, eu nunca mais saí do pensamento dela e foi uma conexão incrível, e eu me tornei a 10ª filha dela. Ela não tinha estrutura, ela já tinha 9 filhos. Os 9 eram biológicos. Os 9 biológicos. O filho dela... Antigamente não tinha televisão. Os filhos dela já tinha mais adultos. O caçula dela tinha tipo 14, 15 anos. Ela já devia ter uns 60 anos? Já tinha uns 55, quando por aí. Ela te adotou. Quando ela me adotou. Tá. E não tinha fralda, estrutura, não tinha nada para adotar. Só o amor. Só o amor. E ela me deixa toda limpinha. Então eles contaram que eles jogaram até criolina. Naquela época a gente aguentava tudo, né? Eles me limparam até com criolina. Tudo, verdade. Jogaram aqueles pozinhos de Detefon para matar meus piolhos, para tirar os carrapatos. E aí eu tenho até uma foto linda. Não tenho muitas fotos dessa época. Mas eu tenho uma foto, deu toda bonitinha, com uma roupinha branca, ela me deixou toda bonitinha, bem cuidada. E eu era muito apaixonada por ela, muito, muito, muito. Então, quando ela saía de perto de mim, eu fazia xixi, de medo dela me abandonar. Então foi um amor louco, absurdo. Eu era louca por ela e ela louca por mim. E eu fui morar com essa família. Eu falo que era uma bagunça cheia de amor, né? Briga por causa de banheiro, um monte de gente. Era um banheiro para 10, 12, né? Para 12. Porque tinha um marido também. Tinha. Tá. 12 pessoas com banheiro, gente. E ainda ela leva um bebê. Ela é guerreira. De um coração, de uma compaixão, né? Ela tinha alguma religião na época? Evangélica. Evangélica, entendi. E disso, você ficou até que idade, literalmente, sob a guarda dela? Ou você se emancipou antes pra fazer alguma coisa? Não, sempre. Ficou sempre até os 18? A vida Sempre inteira. Virei a filha dela mesmo. Demorou um pouquinho para ela fazer a documentação, para oficialmente eu me tornar a no filha. Documento, No ela documento. É sua mãe? Sim, foi feito um documento. Tudo, ela não sabia ler nem escrever. Então, o que ela batalhou e encaçapava para fazer essa documentação, ela lutou por mim. Ela realmente, lutou e ela... Quando o meu irmão casou, um dos meus irmãos, no casamento dele, ela não pôde ficar no altar. Tem uma foto minha no cantinho com ela, porque ela não podia ficar longe de mim. Eu tinha tanto medo, eu tremia toda de medo dela não ficar perto de mim. Isso você pequena e o seu irmão já velho casando. Já casando. E ela tendo que ficar comigo no colo, porque eu era um grude nela. E, sei lá, em algum momento você fez, quando você fala do medo dela te largar, você fez algum acompanhamento psicológico? A partir de alguma idade ou não? Deus curou, Deus trata. Coisa assim. Nessa época, não. Nem... Mas depois de jovem, você só buscou agora, acho fazer que alguma com 40 terapia? e poucos anos, na pandemia, que eu fui tentar entender da onde eu vim, qual era a minha história mesmo. E aí você fez a terapia? Aí eu fiz um coach, porque eu queria saber a minha história. Então, eu fui fazer um treinamento que chama o Águia, alguma coisa assim, que tem no hotel, e eu vi lá vários executivos voltando, regredindo, voltando no útero. Todo mundo voltou. Eu sou muito acelerada. Eu não consegui me concentrar naquilo, e eu fiquei chateada comigo. Puxa, por que eu não tive concentração e voltei para eu entender a minha história? Então, aí eu fui fazer um coaching para eu entender... Por que eu não me concentrava? Porque eu sou ligada no 220. Foi aí que eu comecei a ter um pouco de curiosidade da minha história, o que me levou a ter um encontro biológico com a minha mãe biológica. Tá tudo no livro. Tá no livro. Tá tudo no livro. Que lindo. E hoje ela ainda é viva? Não, ela não é. A Sebastiana, não. Sebastiana, não. Mas a Sebastiana não. Ela nem chegou a me ver vencer na vida. É mesmo? Tem muitos anos que ela faleceu? Uns 20 anos, 25. Ai, tem bastante. Nossa, tem bastante. Nossa. E os seus irmãos? Você mantém contato com todos? Muito. Algum ainda não é vivo? Já faleceram alguns.
Sou apaixonada pelos meus irmãos, pelas minhas Todos irmãs. moram ainda aqui na região? Não, eu tinha uma irmã que estava morando em São Carlos, que faleceu há um ano atrás. Aham. Mas eu tenho contato com os que estão vivos, a gente se fala sempre e sou apaixonada por eles até hoje. Natal deve ficar uma loucura. É que depois cada um começa a ter neto, cada um começa a viver a sua vida. A gente confraternizou muito mais quando meus pais eram vivos. Da família, você é a mais jovem. Eu sou a caçula. Caraca. O meu irmão mais velho vivo hoje tem quantos anos? A minha irmã tem 74. Nossa, gente. Eu sou a filha dela, ela nem teve Essa filhos, parte né? das idades não tá no livro. 74. E Eles- são quantos vivos hoje? 5? Hoje nós estamos em 6. 6. Seis. Com você, 6. Comigo 6. Ainda é grande também. Ainda né? é grande. Ainda é grande, Família é. ainda é grande. Que legal. E você conta essa história pros seus filhos? Conto. Contou? Eles já estão com a idade suficiente pra saber e conversar assim. Sim, Qual a meus idade filhos já deles? estão coroa, né? Seus filhos já estão coroa? Eu já. Quantos anos Olha seus só, filhos têm? vamos lá. Eles já fizeram medicina, Sim. Caraca, sério? Já tem filhos. por isso que ela foi pra Angola É verdade, pra pagar o curso pra lá, pagar né? o curso É de verdade. medicina. 2 já sou cursos de avó. feminino. Meu E Aí ela eu já é falo, avó. Eu falo, eu tô virando. Meus filhos já estão ficando coroa, eles estão com 30 e poucos anos, então. Eles leram o livro? Sim. O que eles acharam? É, eles nunca gostaram muito de falar no assunto, sabia? Ah, Eles. Eu fui contar para eles quando eles já eram pré-adolescentes e eles. Eu não sei se essa história eles me defendem, se isso machuca eles. Nós somos tão unidos. Eles Preferem não tocar no assunto. não falam muito no assunto. Mas eles conheceram Sebastiana? Ou não? Sim, Ah, Se eles têm eu não 30 e sei. pouco, ela morreu a tem 25? uma cena que eu nunca vou esquecer, que quando eu trabalhava na Oscar Calçados, eu chegava do shopping 10 da noite, 10 e Sebastiana que meia. cuidava das crianças. minha Ela filha. cuidava Ah. deles para mim. Ela foi trabalhar no Oscar para não receber salário, para receber comissão. Uhum. E quando Bem-vindo ao mundo das E vendas. quando eu chegava à noite, eles estavam ajoelhados, os 3 orando para dormir. mesmo? É. Então, essa cena. E meus filhos são até hoje muito, Evangélicos. assim, convictos. Eles têm uma fé inabalável. Isso, eu não posso nem falar que é mérito meu. É muito mérito Você dela. se tornou evangélica por conta da Sebastiana? Por causa dela. Desde criança? Desde criança. Tá. Ela já era evangélica, da igreja bem radical, que não podia usar Pentecostal? calça pentecostal. É mesmo do reteté? Do reteté. Monta na Então, vassoura e anda. O que eu tive de bullying, sabe? Eu ia na escola. Essas partes não tem no livro. Eu tô aqui só analisando. Essa parte eu já escutei no livro, essa parte não. O que eu tive de bullying, porque as crianças todas de calça comprida na escola e eu naquele frio de saia. Cabelo comprido, já Aham. crente do reteté mesmo. De não poder Caraca. cortar cabelo, de não usar calça comprida. E hoje você é de qual denominação? Da Sara Nossa Terra. Ah, a mesma Ah, da Aline. Eu Isso. tinha O irmão da Aline é seu pastor? Eu esqueci o nome dele. é o bispo Erasmo. Mas o irmão Isso. dela é pastor. Aline, Ele é desculpa. É. Hã? Aline, desculpa. Aline, desculpa, eu esqueci o nome do seu irmão. Eu vou na célula do bispo mesmo. Que legal, que é aqui em São José. Mas a própria Isso. Aline não tá com o irmão dela. Não, nós É, estamos no ela mesmo. tinha falado. Nós estamos no mesmo grupo É. do bispo Erasmo. E esse processo, como que foi esse processo de transição? Assim, teve alguma... Você já se deparou com algum momento de vulnerabilidade que você falou, nossa, tá voltando à memória alguma coisa, algum trauma do passado agora, me desanimei, vou tentar me tratar com Que terapeuta, desestabilizou de desestabilizou por algum momento, ou você achou que não era merecedora de alguma coisa, ou eu não tô conseguindo porque meu passado foi assim. Ou Já não passou é isso pra- na cabeça? Ou não é Não. pra ser? Não é pra ser. Não. Porque às vezes quando uma pessoa já passou por um trauma... Isso daí eu vou te falar o que que é. Ah, É um vendedor desempoderado, não é isso? Isso mesmo. que isso, hein? E aí... Gente, eu estudei muito. Lá ele é o livro, é Ela uma leu, lição ela de leu. casa. Ela leu. Mas fala, o que você acha disso? Não, eu sempre fui muito bem resolvida. Aham. Nunca fui revoltada. Quando eu descobri, que foi na minha adolescência, quando eu arrumei meu primeiro emprego com 12, 13 anos ali, eu chorei muito, muito, muito no dia. E aquele assunto, nunca mais eu falei nesse assunto por mais de 10 anos, quando a minha mãe me contou a história toda. E foi de uma maneira assim, eu briguei com meu irmão por causa do chuveiro,
porque eu comecei a trabalhar e eu queria demorar um pouquinho mais no banho. Eu adoro banhos demorados. E meu irmão falou: o que você tá achando que você é? Até onde você comia lixo, agora tá querendo demorar no banho? Caraca, é uma frieza raiz, do maluco, irmão mano. sensível. É raiz o negócio lá, né? Aí, Isso é relatado também. aí eu falei assim: quê? Eu era do lixo, mãe? É mentira história é isso, essa, que né? história é essa? E a minha mãe, Sebastiana, sentou comigo com todo o amor, com todo o carinho, e me contou a história. E naquele dia, claro que tinham evidências, né? Fisicamente eu era bem diferente deles. Tinham evidências. As pessoas... Eles eram mais morenos ou todo mundo branco igual você? mais morenos. Tá. Meu pai era negro. Tá. Ah, Né? Então, e as pessoas às vezes falavam: ela falou que eu sou de criação. Na escola, todo mundo falava: ela é sua avó? Eu falava: não, ela é minha mãe. Eu já defendia ela com todas as minhas forças. As pessoas perguntavam se ela era minha avó, porque ela já era uma senhorinha. Hoje, com 50 anos, mas nós será estamos... que as pessoas em volta sabiam da história? Ou não Sabiam. necessariamente? Os vizinhos sabiam. Os Então, vizinhos sabiam. às vezes, né, nós íamos para Minas, na casa dos parentes dela, e falavam: é a menininha que você cria? Aí eu falava: eu sou de criação. Eles falavam: não, é mentira. Ah, entendi. Gente, Eles que não louco. me contavam, eles ficavam protelando, procurando a hora certa para me contar. Mas quando eles contaram, você ainda não tinha os filhos, não tinha? Não, eu Tereza e Jean tinha. ainda não Não, existia. aí, nesse dia, eu chorei muito. Nunca mais falei no assunto. Não Aham. me tornei revoltada. Ai, ninguém. Não tive isso. Aham. Só não falei mais no assunto. E fiquei ainda mais apaixonada por eles. Mais eu amava. Até esse meu irmão, que eu sou louca por ele. É coisa de irmão, né? São brigas bobas por causa de chuveiro. Aham, Que é normal numa casa que só tem um banheiro. aham. Então, mas quanto a isso, nunca fui, céus, ó vida, ai, ninguém me quis, ai, ninguém quer ser o preterido, mas isso não me abalou, não. Você Quer nunca dizer, perdeu tempo, né? eu não tinha Assim, tempo, né, era tanta demanda, tanta coisa acontecendo que acho que fiquei meio cauterizada, talvez. Uhum. Talvez não falar no assunto foi uma maneira de me proteger, Se resguardar também. de me né? resguardar. Agora, importante. Mas você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar dos filhos, não sei o que você Não, vai pode falar. perguntar. Não, aí depois veio o casamento e os filhos, qual foi a ordem aí da história? Quando eu tinha 13 anos, Isso não tá no livro. Não, quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar numa lojinha que era uma papelaria Foi na rua do papelaria. Mercadão Municipal, em Jacareí. Não pode falar muita história, não, que o pessoal tem que ler. Tem que ler o livro. E essa papelaria era pequenininha, entulhada, não tinha telefone, não tinha nenhum telefone. E como ela vendia a volta às aulas, ela precisava abrir um carnezinho. Não existia cartão de crédito nessa época, ela abria carnezinho. Então, para ela consultar o carnezinho, eu tinha que ir numa loja de uns libaneses que tinha em frente ao Mercadão. E nessa loja tinha um libanês bonitão, né? Eu tinha 13, ele tinha 17, que era o filho do dono da loja. Uhum. E eu fiquei completamente apaixonada por ele. É mesmo? Eu nem imaginava que libaneses não têm tradição, tem que casar com Aham. libanês, né? Aham. Que eu não seria aceita ali, eu não tinha Não tinha ideia. nem pensado nisso. Eu só tinha 13 anos, eu era novinha. E aí a gente começou a namorar, um namorinho bobo, então ninguém me impediu no começo, porque era bobeiro, e eu ia lá sempre consultar a SPC, adorava, tem que consultar a SPC. Ela já perguntava na loja, não tem mais nada pra consultar, não, eu tô disponível. Né? E eu ia lá consultar a SPC, e aí a gente começou esse namorico, e rolou. E tá até hoje? Não. Tá. Aí quando eu tinha 17, mas ele é o pai dos meus filhos, quando eu tinha 17 para 18 anos, Tá. eu fiquei grávida, nós casamos às pressas, Aham. né? A família ainda não aceitava muito, eu não era a pessoa ideal, libanesa. eu não era libanesa. Hoje já acabou muito isso, mas na época era muito forte. Aham. Só que nós éramos duas crianças, e aí veio a Tereza, minha filha mais velha, e eu era super inexperiente. Ela tinha 3 meses e eu estava grávida de novo, Caraca. com uma cesárea toda aberta, toda problemática. E na época, nós dois imaturos, cuidando de 2 crianças. Eu não pensava muito nas O consequências. casamento né? não durou, foram 2 anos e meio. Então, Aham. nasceu meu outro filho, aquela turbulência toda, sem dinheiro,
nós ficamos casados 2 anos e meio. E aí, Mas aí você tinha conseguido se separar da Sebastiana? É isso que eu não pensei aí eu agora. morava com ele. Aí com 20 anos, eu me casei mesmo com É. ele, tudo no cartório. Mas com sentiu falta da Sebastiana. Muita. Aí, É. Só que com 20 anos, o que que acontece? Eu volto para casa da Sebastiana com uma bagagem enorme agora, Com né? 2 filhos. Colecionando fracassos, um casamento que não deu certo, nome no SPC. Eu tive que sair dessa lojinha da papelaria porque eu casei com ele Uhum. para cuidar das crianças, tudo. Então eu volto para casa da minha mãe, da Sebastiana. A casa Gente, dela mas era calma aí, sempre um como é que uma cantinho. vendedora consegue viver... Você viveu o quê? Uns 2 anos em casa? Sem vender? Eu trabalhava com ele, né? Ah, Ele tinha uma tá. loja de imóveis. É, porque Então eu fui trabalhar com ele. não tem como você ficar parada. Não tem, os bercinhos, os carrinhos, os meus bebês, tudo ali. Não tinha Aham. como, eu Entendi. já era uma pessoa É. super Ativa, né? ativa, então eu trabalhei com ele esses 2 anos e meio, aí eu voltei para casa da minha mãe, da Sebastiana, com essa grande bagagem. Filhos, nome no SPC, e eu não consegui emprego em Jacareí, porque em Jacareí ele tinha muita influência lá, e quando eu venho trabalhar na Oscar Calçados, eu consigo um emprego na Oscar Calçados, e ela cuidava aí dos meus filhinhos, que quando eu separei, eles tinham 2 e 3 anos. Meu casamento durou 3 anos só. E a Oscar, quantos anos atrás que você começou a trabalhar lá? A Oscar, eu acho que foi em 2000. Já tem bastante tempo. Foi. Ainda nem era o tamanho que é hoje, né? Não, tinha 15 lojas na época. Já era grandinha, Foi a né? primeira 15 porta lojas. aberta que eu encontrei. Então, eu cheguei lá na entrevista, eles não queriam nem me contratar. Eu morava em outra cidade, eles não pagavam condução para Jacareí. Eu tinha um nome no SPC pela própria Oscar Calçados. Caraca. E eu tinha 2 filhos Nossa. pequenos. Então, eu quero trabalhar com você. Mas eu te Inclusive, dei. é bom Eu pra te tenho- pagar. Eu usei esse argumento. Eu fui tão transparente. Não dá para contratar que você tem 2 filhos pequenos. Olha, mas a minha Eu mãe tenho que que pagar a cuida. conta. Eu tenho que pagar a conta. Confia em mim. Não foi muito suficiente. Eu falei, olha, eu tô com o nome no SPC por aqui. No mínimo, me contrata. Pelo menos eu pago vocês. Viu? Eu gostei do Caraca, argumento. muito bom. Gostei. E Muito eu bom. precisava Já era de um vendedor até recomeço. pra pagar. Porque Mas meu filho teve as coxinhas antes Mas disso. antes disso, eu queria ter Não, trabalhado na coxinha e a Djave. pamonha, É a tá? pamonha. Não foi só a coxinha. Avon, eu vendia tudo, tudo. Nossa. Tudo que me passavam, eu vendia. E hoje você é Muito amigona legal. do Oscar. Super, né? O Oscar foi meu grande mentor. Você andar com campeão, você observar, é um passo para mudar a mentalidade. Sua mentalidade mudou muito em prol da convivência com ele? Vendo os movimentos dele enquanto empresário? No começo, ele nem me notava, né? Porque eu Aham, era você só era uma mais uma. vendedora, eu era Ah. mais uma ali, 20 vendedores ali. Uhum. Ele ia esporadicamente na Ou pelo menos loja. você achava que ele não notava. É. Sim, É. depois os resultados Os aparecem, resultados né? aparecem. Eu comecei a vender bem, comecei a aparecer na lista de vendas. Eu era uma pessoa que eles faziam, a irmã dele, que é a sócia Rose, ela fazia compra de calçados ali na Oscar Calçados do Center Valley Shop. Então eu via às vezes o vendedor querendo empurrar um sapato cheio de franja, eu, compra não, tem lá em cima, tá cheio. Esse não, eu dava uns palpites, porque eu sabia já o que vendia, o que não vendia. Então, eu comecei a... Tanto que quando eles abriram a Arezzo, o meu sonho era ser vendedora. Eu já vendia muito para as mulheres. Eu me conectava muito com as madames. Eu calçava no pé delas. Eu Você conversava. nasceu pra ser madame, você sabe disso, né? Desde o início. Só teve um processo Desde o aí. início, Só um processo de nunca é aprendizado. tranquilo, E mas- os vendedores não queriam atender, porque elas exigem muito mais, Aham. né? Então, eu não. Eu era... Mas são fiéis, né? São A fiéis. vendedora. Então, eu escutava os problemas dela. Eu era, assim, a psicóloga delas. Eu realmente servia. E até com aquelas que eram na cabeça de outros vendedores soberbas, eu conseguia ver elas com outro olhar, sabe? Aham. Olha, Entender. até mais. não ter esse tipo de atitude que não é legal, mas eu via elas com outros olhos, de amor, de misericórdia, de ser legal, de quebrar a pessoa a ponto de ser tão legal e constranger. Que a Aham. pessoa, pô, eu tô sendo desse jeito e ela tá sendo tão legal comigo. A pessoa mas vem com isso 7 tem pedras muito na a mão. ver com a conexão, né? Que você fala na meta, né? Sim. A necessidade da conexão de fato, né?
E você... Genuína, né? Genuína, não importa. É servir. Não interessa se ela vai comprar ou não. Não é Sim. esse o foco, né? Uhum. E eu falo que isso está dentro de mim, servir, até que não pode. Ela me beneficiaria com a comissão da venda, mas eu me desprendia disso na hora. Deixa eu ver o que ela realmente precisa. E hoje, servir, até quem não pode me beneficiar em nada. Às vezes eu estou na Zara ali, olhando um cabide, alguma coisa, aí a senhorinha pergunta: "Oh, você tem desse blazer, M?" Eu não falo: "Ó, eu não trabalho aqui, eu vou procurar." Falou: "Ó, esse aqui vai ficar bem em você, o provador é ali." Eu tenho esse espírito mesmo de servir. Uhum. Nasceu para ser madame vendedora, viu? Né? Vendedora Não de é uma madame que fica no produto sofá, chique. que não faz Não, nada. Não jamais. é esse perfil. Agora, quando foi a sua virada de chave? Você há quanto tempo teve o primeiro negócio? Porque são 3 marcas, né? A primeira veio há quanto tempo atrás? Há 15 anos atrás. A 15 casa anos. do pão de A casa queijo do pão foi de queijo. chegando. Quer que eu te conte? Conta. Ah, eu vou te contar. Ela estava chegando, Guarulhos, cheirinho de pão de queijo no aeroporto. Continua. Aí depois veio a possibilidade dela ter a casa de pão de queijo dentro do shopping do Center Park. Isso é verdade. Olha, Viu? adorei, Que tá até hoje, viu? 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 Mas é mal de... E eu não sou roteirista. Ela é mal de autora de livros, né? Ela ficava na cama revisando seu livro todo. Uau, ai, Não, eu gostei muito da história. Eu vou chegar na... É que eu ainda tô em eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ela Homem, consegue. né? Homem. Graças a Deus. Mas se deixa eu acabar um, Você eu vou pegar o continua outro. sendo homem. Homem. Mas Seu a lado virada... bom e ruim. A virada de chave, até então eu não tinha intencionalidade, eu ainda era a pessoa que murmurava, eu já fui essa pessoa que Aham. murmurava, que falava: "Ai, o governo, ai, meu ex-marido não me ajuda." Eu culpava as circunstâncias ao meu redor. Terceirizava a culpa, né? Sim, até que um dia, eu trabalhava muito, das 10 da manhã às 10 da noite no shopping, e minha vida andava em círculo, aquele looping, eu não saía daquilo. E eu acho que a grande virada mesmo, que mudou algo em mim, foi quando o problema respingou nos meus filhos. Naquela época eu não tinha cartão de crédito, o dinheiro era contadinho, e eu ganhei uma bolsa de estudo para eles estudarem no colégio adventista. E eu fui lá, comprei um uniformezinho na promissória. Ai, pode ser 4 promissória, pode ser 5, porque eram os 2, e eles iam começar o primeiro dia. Então, eu consegui um dinheirinho, comprei um pacote de bisnaguinha para colocar na lancheira deles. E eu morava na casa da minha mãe. Conheço esse Muita gente lá dentro. Entra e sai. Meu irmão, meus sobrinhos, ele separou, também ia morar lá com os filhos. Lá era assim, todo mundo. Nossa. Gente, imagina, 9 irmãos, 2 Mais os filhos, agregados. né? Mais Aí os eles agregados. separavam, aí vinha a nora. Meu irmão ficava desempregado. Vinha ele, a mulher e o filho. Lá era Gente. todo mundo. Sebastiano E nisso- não podia morar em casa pequena, Não, né? e isso foi construindo, né? Uma edícula ali, mais um quarto ali, uns puxadinhos, né? Uhum. E nesse dia, quando eu fui fazer a lancheira deles, cadê a bisnaguinha? Eu não achei a bisnaguinha. Alguém comeu. Aí, sabe quando você abre a geladeira? Você abre, aí você abre de novo, você abre mil vezes. Você Não fala, é possível. Não é Onde é que possível. eu coloquei? onde eu coloquei? Quando eu olho no lixo, pacotinho da bisnaguinha já no lixo, só o saquinho, aqueles quadradinhos vermelhinhos Aham. da bisnaguinha. Da piraquê. Aí eu fiquei desesperada, não tinha outra coisa para eu colocar na lancheira deles, não tinha. E aí eu falei: olha, hoje não tem lanchinho. Hoje vocês não vão, eles prontinhos, sabe? Cheirosinhos, bonitinhos, cabelo molhadinho para ir para a escola. E eu falei: hoje vocês não vão, não tem lanchinho. A mamãe vai providenciar. E a Tereza, que é minha filha mais velha, ela pegou tinha um pote tipo de margarina com aquelas bolachas água e sal, né? Cracker, sei lá, toda molenga, já toda, ninguém queria comer mais. Úmida, né? Úmida. Ela falou assim: mamãe, embrulha isso aqui, eu vou levar isso daqui. Nossa, aquele dia, assim, eu me senti tão impotente, sabe? Tão no fundo do poço, porque enquanto era comigo, eu já tinha ficado doente, eu já tinha perdido meu cabelo, estava tudo comigo, ok, eu estava aguentando. Porque, na minha cabeça, eles irem num colégio de alto poder aquisitivo, os coleguinhas verem eles abrirem aquele lanchinho, e não tinha ninguém ali para eu pedir ajuda naquele dia, a minha mãe não estava em casa, não tinha ninguém. E eu embrulhei aquela bolacha para eles levarem, então eu ficava imaginando: nossa, que humilhação, eles vão passar vergonha com os coleguinhas, eles não vão comer, eles não gostam de comer aquilo. Eu conheço os meus filhos.
Mas eu sei que naquela história, quem sofreu mais fui eu, porque eles eram crianças, eles só queriam ir na escola e eles foram com aquela bolacha. Quando eu voltei de levar eles, eu entrei no banho para poder chorar. E naquele dia eu me derramei em Deus, com uma força, com uma fé, que eu falei assim, sabe, tipo, o chega, Deus, eu não aguento mais. Eu trabalho, eu sou esforçada, nada está acontecendo. Até quando? Enquanto era em mim, mas hoje foi com eles. Eles são pequenininhos, inocentes. Aquilo me deu uma dor e eu fiquei com chuveiro para poder chorar. Mas naquele dia, eu era evangélica desde pequenininha, mas eu falo que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Porque naquele dia, depois que eu saí do banho, veio uma paz no meu coração, sabe? Porque antes disso eu ainda pensei, só falta agora eu chegar e vender mal. Sabe, o pensamento de fracassado ainda, a mente, né? Mas é bala psicológico, né? Uhum. E aí a gente se sabota, né? Só falta agora eu chegar lá e ainda vender mal. Mas depois disso que eu me derramei em Deus com uma força, eu falei, me ajuda um caminho, me ajuda a crescer, me ajuda. Eu não quero mais murmurar, eu não vou mais reclamar a partir de hoje. Só me dá uma luz, uma oportunidade. E naquele dia, depois disso, me veio uma força, uma paz, sabe? Que agora eu sei o que é a paz que excede todo o entendimento. Porque eu estava num dia absurdo, porque abateu em quem eu mais amava. E eles foram para a escola, a bolacha voltou do mesmo jeito, eles não comeram, eles comeram o lanchinho lá. Eles só queriam ir para a escola. Eles só queriam, quem sofreu, mas eu acho que eu tive que ter aquele dia, que num capítulo do livro que eu falo que é o dia D. No fundo, eles estavam super animados que eles iam para uma escola diferente. Sim, eu como mãe fiquei preocupada deles serem humilhados, deles passarem vergonha, mas eles não tinham vergonha, a vergonha era minha. A impotência ali era minha, de estar faltando para os meus filhos. E realmente, depois daquele dia, eu comecei a ter intencionalidade. Eu falei, eu vou crescer, eu vou virar gerente. Meu sonho, aí eu fui num culto de terça-feira e você escreve no papelzinho das Campanha causas que eu escrevi. E eu escrevi naquele papelzinho que eu queria virar gerente trainee. Olha como meus sonhos eram tão pequenos. Eu queria ser gerente trainee na Oscar Calçados. Depois eu cheguei ao cargo de supervisora, coordenei todos os gerentes ainda. Que legal. Antes de eu sair, de virar empresária. Que eu queria, meu sonho, eu pegava ônibus ainda, era ter um Palio, sabe aquele vermelho de 4 portas? A Fiat de novo. Mas você ia comprar um Palio? Olha só, eu acho que eles tinham de Hoje ela tem um Palio Weekend, não é isso? Que tá lá na sala, né? É um amuleto. Eu colocava foto, sabe, dele, assim. Olhava nas revistas, a foto, tirava a página que tinha. Não, mas nessa época, eu acho que foi a época que o Palio... Era o carro. Era o carro. Era o carro. Foi a época que a minha mãe... Sim, era aquele vinho bonitão, sabe? Aos meus olhos, era impossível. Impossível. Eu só andava de ônibus, pegava 2 ônibus. Improvável, impossível. Era improvável. Tem uma autora de livro que fala isso. Mas você tem que ter meta, tem que ter sonhos. E eu vejo isso, que quando você tem um porquê e um porquê... E nesse dia eu comecei a ter um porquê. E eu comecei a trabalhar com intencionalidade. Eu quero ser promovida. O que eu vou fazer? Eu vou vender mais, eu vou ter atitude. Então, o que todo mundo não queria fazer, vamos abrir no domingo. Naquela época, o shopping nem abria aos domingos. E eu falava para a minha gerente baixinho, vamos abrir nos domingos, porque para a gente vender mais. Aí os outros vendedores me chutavam, para de falar bobeira, asneira. Eu quero folga. Fica quieta, né? E foi a minha mudança de mentalidade foi aí. Mas nessa época... Aí, inclusive, em relação aos amigos, né? De vendas. Quando você começou a ter intencionalidade, como é que foi a reação deles? Porque eu sei que teve lá... Você se destacando muito, né? Você começa a se destacar, querer trabalhar domingo, fazer hora extra e tal. Como é que eles viam isso? Eu sempre fui... até uma parte ali, né? Eu sempre fui amiga da garotada. Eu adoro, sabe? Eu adorava nossos momentos de que tinha os supermercados lá, de comprar 50 pães e todo mundo sentar. Eu amo isso. Eu vejo minha equipe fazendo isso e eles dão risada, eles se divertem lá. Eu amo. As coisas mais simples da vida, né? Eu amava. É prazeroso. Né? Então eu amava nossos momentos de café. Comprava um pote de margarina, acabava tudo na mesma hora, aquele monte de vendedor.
vendedores comendo. Aham. E eles começaram a me desprezar, não conversavam mais comigo na vez. Você tá se achando, né? Depois eu comecei, a gerente ficava de folga, eu abri e fechava a loja. Então eu falava, ó, vamos passar pano agora. Ó, o que você tá achando? Você passa pano aqui com a gente, porque você tá mandando eu passar pano, né? Mas eu sempre tive muita sabedoria. Tudo é o jeito de falar. Tudo é o jeitinho. E eu nunca levei pro pessoal, mas quem tá na zona de conforto se irrita, né? Com Aham. quem quer vencer. Quer vencer. Então, eles me desprezavam, mas eu com jeitinho, não falava comigo. Sabe o que acontecia? Eu falava com o cliente, que eu adoro falar, eu adoro Aham. conversar, mais eu investia no cliente, mais eu Você tinha mais conversava, tempo, mais né? interagia, estava me desprezando, tinha que conversar com o cliente. Isso voltava para mim mesma em venda. É engraçado que você falando isso. A minha mãe sempre foi manicure, né? Desde os 15 anos dela. E eu morava numa favela lá no Rio de Janeiro, que hoje chama comunidade, né? Gourmetizou. Gourmetizou. Mas era favela. Mas tá mais perigosa. Tá mais perigosa do que antigamente. E enquanto você falava, vinha na minha mente tudo que eu passei. Porque meu primeiro emprego foi no estágio de o estoque de uma drogaria, no Rio de Janeiro. Com 17 anos, porque minha mãe era manicure e meus pais tinham divorciado e a gente não ganhava pensão. Meu pai é motorista e tal. E aí eram 3 filhos, né? Eu era o do meio. Seu pai que pagava. Diz meu pai que pagava. E Ele aí tá lá em não dá nem pra casa, saber, né? porque minha mãe já morreu, não dá pra confrontar. E aí, eu, 17 anos, fui, na época, em 2001, o salário mínimo era R$180. Você deve lembrar que R$180 hoje você não compra 2 quilos de carne, dependendo de onde você vai comprar, né? E aí, Dependendo da carne, dependendo da carne, né? Nem um quilo. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar no estoque da farmácia e eu via os balconistas toda sexta-feira ganhando um dinheiro bom. Eu falava, caraca, eu quero ser balconista. Aí depois eu cheguei no balcão eu acho que agora eu quero ser assistente comercial. Pô, acho que agora eu quero ser gerente. E aí eu fui galgando, com 17 anos eu comecei lá, e a dona da farmácia, a dona Cleide, ela me contratou porque eu era no período de estágio, eu dormi no estoque. Porque em cima dos fardos de fralda, porque eu tava muito cansado, eu nunca tinha ficado tanto tempo em pé fazendo... Como é que chama quando hoje em dia você faz no estoque a auditoria? A contagem do estoque, né? E aí, o balanço, né? E aí eu fui fazer o balanço no estoque e apaguei. Aí a supervisora, a gerente, chegou lá, o que você tá fazendo aí, Marinês? O que você tá fazendo aí? Não, eu tô fazendo o balanço aqui e tal. Ela soube, quando ela ia decidir por me contratar ou não, ela falou, eu vou te contratar porque eu achei muito louca a história. De você dormir no estoque no período de estágio. Não façam isso, gente. Não façam isso em casa. E aí, fiquei... Nem no estoque. E eu cresci lá e consegui sair da loja. O seu José tinha 5 lojas e eu ficava administrando as vendas das 5 lojas. Eram 62 funcionários. E era muito isso. Eu morava numa favela e eu falava, eu quero sair da favela. Quero sair da favela, né? Tiroteio, aquela coisa toda e tal. E aí quando eu saí da favela, depois virei corretor de seguros em 2008. Em 2009, em dezembro de 2009, conheci a Adriana. Em março de dezembro de 2008 conheci. Dezembro de 2008 ainda. Quando eu tinha me tornado corretor em julho de 2008, aí eu a conheci em dezembro de 2008. Quando a gente começou a namorar em março de 2009, o mês inteiro eu tava ganhando R$300. Falei, cara, como é que eu vou me manter nisso e tal, não sei o quê. Mas é o processo de vendas e a mentalidade que você falou, né? E aí, a mesma história. Eu já sou evangélico há 31 Não, e você também anos. largou um emprego que você tinha um salário. Salário para ser vendedor de pra ser comissão. vendedor de 100% de comissão. A gente tem muita coisa parecida. Agora, quer ver uma coisa que vocês têm parecido também? Pelo menos eu não vi no livro, né? Quando você começou na drogaria, você já estava na faculdade? Já estava na faculdade. Não, eu comecei... A drogaria foi em 2001. Não tinha esse a faculdade eu comecei em 2005. Então, você chegou a fazer alguma faculdade, Ale? Não terminei. Então, eu fiz a faculdade, mas eu fiz a faculdade em 2005 por um incentivo de o pai de uma namorada que eu tinha na época, o Adeildo. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Mentira, ele tá vivo. Um abraço, Adeildo. Um beijo, Tereza. E aí eu fiz a faculdade porque ele incentivava. Porque ele, inclusive, ajudava a gente financeiramente e falava assim, não, vamos fazer o vestibular da faculdade de administração. E aí eu fiz, em 2008, acabei a faculdade, aí na colação de grau conheci a Adriana,
E... A melhor colação da sua vida. Melhor colação da vida. Verdade. E aí, em 2010, a gente se casou. Mas, assim, muito da coisa da resiliência. Hoje, tudo que a gente conquistou, né, e inclusive pessoalmente, 100% com comissão. Não foi nada com salário fixo. Eu adoro trabalhar. Tem que ter comissão. Não, olha tem. só, eu ganhei um salário fixo legal. Vai. Você? Foi Aonde? pra comissão. Eu trabalhei nas faculdades. Ah, não, você trabalhou na faculdade, Mas eu nunca tive salário. Não, você. Eu nunca tive salário. Mas Eu só tive salário eu na tive drogaria. o patrocínio também. Você teve o patrocínio. O meu não foi patrocínio, Tem até não. hoje, mamãe e papai Aí amam sim. vocês. Enfim, mas é muito linda Não, a mas o história. que eu acho interessante é no sentido assim, pessoas que não tiveram acesso, talvez, à informação e mesmo assim queriam algo mais. Sim. Porque a gente vê muito pessoas que não têm acesso à informação e fala, é isso mesmo. É. Né? Tipo, não, aquilo ali não é pra mim. É né? verdade. O sonho da Tipo, minha mãe, pra mim, era que eu fosse caixa de supermercado. Aham. Era Porque o era a máximo, realidade era pra a ela, né? realidade. Pra ela era o auge, O né? auge. E você sonhava bem mais alto. Sempre. Que Sempre pena que ela não acreditei presenciou no isso, improvável. Uma pena que ela não percebeu Ela acompanhou isso. até a papelaria. Ela acompanhou Na Oscar. quando eu fiquei doente, na Oscar ainda, quando eu tá. fiquei doente, quando eu tomei iodo radioativo, meu cabelo caiu, eu ganhei 10, 15 quilos, assim, sabe, autoestima lá embaixo, sem dinheiro. Os meus colegas eram muito divertidos, eles faziam vaquinha para me ajudar a comprar o remédio, vaquinha não, cada um emprestava um pouquinho, porque para ajudar, a gente vendia o almoço para Pagar a janta. pagar a janta, era Todo Não, e mundo da você- época da Oscar. E um nessa perrengue danado. época que você ficou doente, você já tinha voltado pra casa, né? Eu morava na casa da minha mãe. Com os dois filhos. Com os dois e com a minha mãe. E aí É isso que eu tô tomei iodo falando. radioativo. Ela me viu essa fase muito ruim da minha vida. Sem dinheiro. O dinheiro dela também era contadinho. Ela já não lavava mais roupa para fora, aposentada. Sempre socorrendo todos os filhos. Sempre. Então, a minha mãe, ela era assim, uma santa. Sabe? Compaixão era o nome dela. Ela respirava isso, bondade, compaixão. E você gostaria muito que ela tivesse visto, né? Pelo menos me fisicamente, visto né? Mas no céu ela tá vendo. Uhum. Mas uma coisa que eu tenho, a minha mãe não viu a Adriana se batizar ano passado. E era uma coisa que eu gostaria que ela visse, né? Batizando as águas, né? Mas enfim, lá Mas, no céu ela tá vendo sim, com a Sebastiana. e eu sempre tive essa responsabilidade. Aí, pra se frente. controla, Adriana. Ô, Gabi, arruma aí lenço, por favor. Mas mesmo assim, eu sempre tive dentro de mim que a melhor maneira que eu tinha de honrar e ser grata era vencendo na vida, sendo uma pessoa do bem, correta. Porque minha mãe, ela era tão correta. Uma vez eu ganhei uma pulseirinha da minha coleguinha de miçanguinhas, que fazia com anzol, e ela me pegou na mão, foi lá na casa dessa menininha, perguntar se a mãe da menininha sabia. A mãe da menininha não sabia que ela me deu mesmo. Ela me deu. Eu falei, ela me deu, não é mentira. Eu prometo, porque evangélico não pode falar, eu juro, né? Atenção, evangélico, se fala, eu juro aí, ó. Não pode jurar, Eu evangélico prometo. fala, eu prometo. Ela foi comigo lá e confirmou. Aí a mãe da menininha não sabia que ela tinha me dado. Aí ela devolveu o colar, porque não podia só a menininha me dar. Ela tinha que confiar, ela era muito honesta. Então, Que legal. eu sempre tive isso, que o mínimo que eu tinha que fazer era honrar eles vencendo na vida. Honrá-los. Tem alguma... E essa parte da religião também é muito parecida com a mãe dele. Muito. Minha mãe era diaconisa da igreja batista e ela virou evangélica por conta da minha avó. Mas desde... Eu lembro que minha mãe se tornou evangélica, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Com 10 eu entrei pra igreja e não saí mais. Com Não tem jeito, né? 12 eu acho que eu me batizei e E aí foi depois... arranjar uma esposa fora da igreja. Ela era Aí você trouxe micareteira. ela. Você acredita? Ele que te trouxe, Dri? Foi. Foi. Ela era Amém. micareteira. Seu marido é evangélico? Não, ainda não. Não fala Por mal da enquanto, micareta não, tá? Mas ó, relaxa, porque isso daqui foram 15 anos. Ela gostava Mas se muito de tiver asa show de do Asa de águia, Águia. axé e tal. Pra você ter uma ideia, quando a gente ia pra casa dela, ela tinha um guarda-roupa lá com 4 ou 5 gavetas, tudo de abadá. Dri, E aí, eu não imaginava esse Abadá, lado. ela era micareteira e eu falava assim, meu Deus. Mas eu continuo gostando. Continuou gostando. Mas eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai na micareta e você vai na igreja. Eu venci. Glória a Deus. Amei. Eu também venci, você
você foi na micareta comigo. Também foi. Seus Não, mas agora amigos você quase simpatizou, te você mataram. Jesus, Ó, eu já uma fiz série com de meu marido. coisas. Eu falei, eu vou num show de rock com você, ele adora rock. É E você vai no isso. culto comigo. É isso. Boa, assim, boa, combinado, boa. combinado. Vou O usar E importante deu é essa estar certo. junto, o tática. importante é a parceria. E deu certo. Agora, em que momento veio a ideia de você registrar a sua história para todo mundo saber? Que é o livro. Por favor, cadê o livro aí, ó? Tá aqui. Daqui que eu vou apontar para a câmera. Fala, por favor. Ó, Improvável, Não é Impossível, que você encontra inclusive na Amazon. Sabe que hoje é dia de... Quer dizer, quando passar esse episódio já vai ter passado. Mas a Amazon, uma vez por ano, faz o... encha-se um Kindle. Já ouviu É. falar? E aí bota e-books, Uhum, livros e tal. sim. Enfim, mas você encontra na Amazon Improvável, Não é Impossível. Conta porquê do título e porquê do projeto. O livro nasceu Deixa aí no... quando eu fui fazer algumas palestras. No final, a minha história conectava com muita gente. Aham. Cada pedaço da minha história conectava com mulheres que estavam passando por aquilo que eu já passei, que parecia que não ia ter saída. E quando chegava no final, elas falavam, nossa, você tem que ter um livro, você tem que ter um livro, que história boa. Eu tenho uma irmã adotiva que é muito revoltada, nossa, queria que ela te ouvisse, que se tivesse um livro, ela tinha que ler. Então, teve mulheres, olha, eu também fui mãe solo, meu ex-marido não me quis, não me ajudou. Então, a minha história conectava com muitas mulheres e homens também. Uma vez, na igreja da cidade, eu fui chamava Negócio Fechado ainda, né? Aham, que agora depois foi Marketplace e agora Cidade Empreende. Isso. Cidade E eu fui lá, o pastor Júlio pediu para eu dar meu depoimento, o meu testemunho, e quando acabou, tinha um rapaz que era um franqueado na época do Outback, e ele falou, pô, eu estava desistindo por tão pouco, e ouvindo a tua história, você me inspirou tanto, não vou desistir do meu negócio, não. Eu vi que eu inspirava, a minha história fortalecia pessoas e inspirava. E eu daí eu tive a ideia do livro e comecei a escrever. Não tinha a mínima ideia de como escrever. Como o começar. capítulo ficava o que está atrás, hoje está na frente. Você teve mentoria para montar o escopo? Sim, Tá. tive. É. Aí comecei a escrever, só que quando eu estava... Você foi registrando. Fui né? registrando Da sua tudo. cabeça. E só que daí eu falei, não, olha, como minha mãe não me viu vencer, eu vou fazer um livro em homenagem a ela. Porque você pode ver que esse livro é dedicado a ela, né? Vou fazer um livro para homenagear a minha mãe. E quando eu estava, tipo, no 4º, 5º capítulo, caiu minha ficha. Que não era sobre mim o livro é para trazer transformação, para ajudar improváveis como eu, que acham que não tem conserto, porque eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Então, eu queria que meu livro fosse ponte mesmo de esperança para improváveis como eu. Então, eu voltei e falei, meu livro tem que ter método, tem que ter os passos que eu dei. Não adianta só eu falar, ó, eu era lá do lixão, eu venci na vida, mas legal. Dá uma chamada pra ação, né? Legal, mas o que você fez? É. Como que eu... Qual o caminho, né? Qual o caminho? Como que eu... Legal, bonita a história. Então, caiu a minha ficha, que não era sobre mim, que eu tinha que ter um método, colocar um método, esse método meta, eu já exercitava ele a vida inteira para ser uma boa vendedora e depois para multiplicar com as equipes que eu gerenciei, né? Que o meta é o movimento, escutar, transformar e acompanhar. Isso, ó, que bonitinho! Eu nunca tinha ouvido falar. É criação sua? Eu que criei. É. Muito bom. Porque eu quis fazer um método Se curtinho. você ler o livro, tá lá. Tem Porque- um capítulo para cada letrinha. É. Porque para quem é vendedor, tem os 7 passos da vendas. Aí ele esquece o 5º, o 6º, é um saco. Eu já fui vendedora, eu não executava os 7 passos, não dá tempo. Então eu falei, deixa eu fazer um, que pelo menos se ele aprender a se conectar com o cliente, até ali o primeiro, por exemplo, que é o EMEA, o movimento para conectar. Eu destrinchei ali, para ele ter a técnica do rapport, o cliente, o espelhamento, né? Então, eu voltei, comecei a escrever tudo de novo, porque eu queria isso, trazer transformação com os passos, com os insights, o que eu fiz, aonde mudou a minha mentalidade, que também começa na nossa mentalidade, que a gente merece também a abundância e não ficar se lamentando pela escassez. Todo mundo merece a abundância. E o que eu vou fazer? Vou ficar só me lamentando? Como vou trabalhar com intencionalidade? Eu comecei a trabalhar com intencionalidade e isso me levou para o caminho. Por exemplo, quando eu era gerente da Vitor Hugo, a loja do Center Norte, no ranking de todas as lojas Vitor Hugo, era número 1 lá no ranking. A nossa, aqui em São José dos Campos, tipo, a 20ª. E teve uma convenção
E eu vi a gerente lá na frente, na van. E eu falei, vou sentar do lado dela o tempo todo, todos esses 3 dias de treinamento. Então, eu colei em quem tinha sucesso para ver o que ela fazia. Então, e no livro eu dou esses toques para ter intencionalidade. Não adianta só a gente trabalhar loucamente. Tem que ter É um relacionamento intencionalidade. intencional, né? Exatamente. Não, Pra o você se interessante é de falar em cada letra, né, digamos assim, da meta, contar a sua história junto, né? Sim, aí eu fiz o acróstico É. e para não ficar chato, porque método, geralmente as pessoas esquecem, então eu tentei ali pincelar com a minha história. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso. Aí eu fui pincelando, tanto que pode ver, todo mundo decora rapidinho o Você método torna meta. mais rápido. E a minha vida é pautada em meta. O tempo todo. O Júlio que trabalha aqui é meta. Meta, ele tem meta para A tudo. meta viva. Mas tá batendo a meta, não? Tá batendo? Doido de não bater. Ai dele. Até Ai meus dele. filhos eram pequenos, eles tinham meta. Você tem que ser cortês com a sua irmã, senão perdeu 5 pontos da meta. Olha, Tem que encher a maneiro. garrafa de água na geladeira. Então, legal, a minha né? vida é pautada em metas. E quem Maneiro. tem meta, para quem não tem meta, qualquer lugar serve. Que legal. É. Ô, Gabi, você põe as fotos que é do lançamento do livro dela, por favor? Dali. Aí, ó. Que chique. Rapaz, que prosperidade. Vai ter que fazer outro lançamento. Foi no pra gente Center Valley, ver. né? Foi no Colinas. No Colinas, Na no leitura. Shopping 3 Colinas. horas e meias de fila enorme. Foi lindo. Que maneiro. Olha Muito isso. gostoso, né? Adriana já passou por isso, né? Então, eu trouxe pra ela Então, fala do seu presente aí. dos meus filhotes, né? Quando eu tenho um episódio comigo também, enfim, mas resumindo muito, eu trabalhei com um professor, que é o Luiz César, que hoje ele não está mais vivo, mas ele era autor de livros, né? E já era consagrado e tal. A gente até ficou procurando se é best-seller, não é best-seller, né? Mas assim, ele acabou me chamando, ele fez um desafio comigo de escrever lá sobre um assunto em administração, e aí eu escrevi, ele achou legal. A minha experiência de escrita era de quem escreve em diário, né? Pra ter uma noção do que Aí eu escrevi, ele, ficou legal. No começo a editora ficou meio assim, né? Uma Porque garota. tá informal demais, né? Ela é muito novinha. E aí, ele mesmo assim, ele peitou e ele falou, não, mas ela vai fazer comigo. E aí, no primeiro livro, meu nome não foi pra capa. Aí, depois, ele conseguiu reverter para a segunda edição, foi pra capa. E aí, eu acabei fazendo alguns livros com ele. Então, hoje, acho que são 5 livros, não é isso? E aí eu trouxe Mas tudo que é gestão acadêmico, né? são todos acadêmicos na Adoro. parte de administração. Esse é o de gestão de pessoas. Depois Nossa, vai o ter... que eu mais preciso. A gente Depois- tem que reaprender o tempo todo. Inclusive agora Com com essa certeza. geração nova, né? Gente, muitos Esse é gestão de desafios. pessoas. Aí eu trouxe pra você, Adorei, Dri. pra você Obrigada. poder curtir. Depois vai ter Lerei. autógrafo, Eu dedicatória. quero dedicatória, tá? Com Por certeza, favor, vou falar, sou farei. amiga da autora. Eu que falo isso. É verdade. Sou Pra amiga gente da é uma autora. honra. Mas Mas eu- aí, mas a capa ficou muito bonita. Não, e o nome é O nome, sensacional. o nome foi inspiração de Deus, tipo Café com Deus Pai? Eu não achava o título de jeito nenhum. Foi em Então oração? tinha arte de vender e eu não achava. Aí no carro eu escuto muito aquele louvor que chama Improvável. Eu já fui improvável, eu não era escolha de ninguém. Eu não vou Não. cantar aqui que Não eu canto. conheço esse. Não, é lindo. Não. É. Coloca depois pra você ver. Como é que é o nome dele? Improvável. Improvável. É. Então ele fala, e era exatamente a minha história. Eu não era escolha de ninguém, mas Deus. Pelo menos na sua cabeça naquele momento. Esse né? do Sim. Davi Passamani? Isso mesmo. Tá. É lindo. Deixa eu botar o coro aqui. Mas aí ele vai falar, ó, eu não era escolha de ninguém. Voz e violão. Tem que trazer o violão na próxima, hein? Você toca instrumento? Não, Não. nada. Não tenho habilidade com a Você mão, já não. escreveu um livro que é mais difícil? Pelo amor de Deus. Fui escolhido por ti. Olha. Jamais, Gente, ó, que jamais lindo. ninguém olhou pra mim É. depois. Já vou ouvir. Aí, Vamos Aí, ouvir e hoje. o refrão, resumindo, é improvável, mas escolhido.
Ai, Que lindo. legal. Aí foi daqui a ideia. Foi daqui. E aí, não, pra mim, como eu virei uma pessoa que, isso aqui não dá. Até com trânsito impedido, deixa eu ver se dá pra passar aqui pelo cantinho. Eu tiro esse cone daqui. Porque as pessoas falam, isso aqui é impossível. Até com o próprio shopping, que é super difícil negociar, isso aqui não vai ter jeito. Eu vou lá 10 vezes, falo com o cara, eu transformo nãos em sims. Então não adianta falar pra a minha equipe nem fala, isso aqui não dá pra fazer. Fala, mas por quê? A mãe dele não deixa? Por que não pode? Já me fala o motivo logo, né? Então, Maneiro. eu tento todas as. Então, eu falei, improvável, não é impossível. E você acaba sendo a mentora do seu time. São quantos colaboradores hoje juntando as 3 marcas? Hoje, com freelance, com tudo, nós temos sempre fixos, mais ou menos uns 30, 35 Tá. com as 3 lojas. E giram ali freelances por final de semana. Às vezes, em meses bons, chega a 40. Então, aí você acaba dando mentoria para todos eles, para performar bem, não sei o quê, ou fica a cargo do gerente de cada loja? Hoje, a cargo do gerente. Mas Você treina o gerente. sim, mas pelo menos uma vez por mês eu faço questão de no domingo, nós, por exemplo, agora nós vamos comemorar a festa junina. Aham. Nós vamos fazer a quadrilha, vamos fazer tudo, mas um pouquinho antes nós vamos alinhar a cultura da empresa. Todo mundo que trabalha comigo sabe que é focado no atendimento do cliente. E a O cliente cultura tem que ser razão. forte, A né? cultura tem que ser forte. Ontem mesmo nós tivemos um problema numa loja porque a mocinha nova, ela estava preocupada com o processo e não com o pedido do cliente. Então, não existe essa possibilidade. O processo, ok, ele é importante, repor, vai ser consequência, mas o cliente, ele é a prioridade número 1. E nós não vamos medir esforços para esse cliente sair satisfeito. Até quando ele não tem razão, ele tem. E hoje, você pensa em ter outros tipos de negócios como comércio ou serviço? Ou o que já tem já tá bom e agora eu vou focar no digital? Ai, mas tomara que meu marido não assista esse episódio. O meu marido não quer que eu monte Ele quer mais se swag. nenhuma loja. Ele trabalha contigo? Ou não, ele tem outra ele é coisa? empresário em outro É. segmento. Outro segmento. E ele não quer, porque às vezes nós estamos viajando, por exemplo, nós fomos para Disney no começo do ano, na fila do parque eu tô assim, ai meu Deus, eu tô olhando a câmera da loja. Eu não fico mais na operação, minhas gerentes mandam super bem o negócio, elas seguem processos, tudo certinho, são super engajadas, mas eu sou ainda Caxias, eu gosto, né, de Aham. ver. Aí eu fico na câmera, nossa, esse cliente está sentado aqui há 6 minutos, não chegou o pedido dele. Ou então eu vejo ele com a mão para cima e o meu atendente não viu. Eu mando o print já para minha gerente da câmera. Entendeu? Caraca. Aí isso Alta porque performance. porque eu tô na fila do parque na Do Disney, parque. né? Ah, mas Tô tá fazendo nada, eu ué. tô na Itália, passeando, olhando as câmeras. Deixa eu só dar uma Não olhadinha. desliga, né? Eu Não amo desliga. a operação. Isso me mantém viva. Por mim, eu quero montar muito Eles são mais. seus filhos, né? São, Entre aspas, é. você tem que fazer. É meu eles- propósito, sabe? Eu Isso, amo. dá certo. O dinheiro hoje até vem como consequência, mas eu amo. Aham. O propósito que Deus me confiou de gerar empregos, de através da minha empresa, da minha loja, várias famílias serem sustentadas, Uhum. dá um quentinho no coração. Uhum. Mas aí ia você fala que voltar seu no marido tempo não pode depois. ouvir. Porque ele Ele apareceu quer um outra tempo loja. de família, né? Tempo de Apareceu outra qualidade. loja agora. Sério? E Das aí mesmas já marcas, comecei não? as negociações e ele, não, agora Mas da não. mesma marca ou outra? Outra. área? Caraca. Então, Mas também comércio. comércio. Eu amo. Você gosta de comércio? Eu gosto de cafeteria. Eu gosto De de cafeteria. alimentação. Entendi. Hoje eu não montaria. Serviço, não? De serviço, eu não deixa de ser serviço, porque a gente presta Aham. um serviço incrível de atendimento, tudo. Mas eu adoro cafeteria porque tem muita conexão, sabe? Uhum. Eu amo. As pessoas param ali pra fazer negócios, conversar, falar sobre qualquer vem coisa, né? famílias, vem reunião, tudo acontece ali. É tão gostoso. Eu nem sinto Pode o se tempo tornar passar. ponto de referência Eu pra muita adoraria até gente. ter mais tempo para ficar nas operações. Hoje eu fico bem pouco. Meu casamento é aquele casamento que é um sucesso. Eu fico aqui e ele em São Paulo. Então a gente fica Nossa. junto. Nós ficamos junto no final de semana ou no Ah, meio mas ele da fica semana. lá full time? São Paulo? É porque a gente tem 2 casas, uma casa em São José e uma casa em São Paulo. Mas é porque ele o trabalha muito trabalho lá. dele lá, a empresa O dele é lá. trabalho dele é lá. Aí as minhas são Caraca. aqui.
Então todo mundo morre de Nossa. inveja do nosso casamento, que a gente sempre tá com saudade, né? Mas você moraria em São Paulo? Eu moro um pouco lá, né? Às vezes Vai eu de vez fico em uma quando. semana É. toda lá. Entendi. Quando eu tô tendo muitas reuniões, mentorias lá também, então tenho ficado muito. Mas eu Mentoria gosto que aqui. você aplica. Sim. Ah. Ou quando eu vou fazer também, eu vou muito em Alphaville. A Aline não tá É, muito porque lá diferente tem de mim, não. direto, Tô que nem é. ela. Teve uma época que eu investi muito em mentoria para ver o que o pessoal tá entregando, o até que pra tá acontecendo, aperfeiçoar, né? A gente tem que ver o que o pessoal tá Tem que conhecer, entregando. né? E E aperfeiçoar o que a que tá tua acontecendo. mentoria, né? Sim. Mas hoje a mentoria, você usa o teu perfil no Instagram como canal de divulgação do livro e mentoria e palestrante? Sim, eu não estou pegando mais porque eu não tenho agenda, sinceramente. Eu gostaria de atender mais, pegar mais, mas assim, eu estou com a agenda lotada e também não posso perder meu marido. Meu marido está pedindo um pouco de tempo de qualidade, realmente. Eu coloquei isso como eu meta. concordo com ele. E realmente eu tô, né? Eu já tenho netinhos, eu não. Como diz a Amanda, minha amiga, eu fiz Vox 2 com ela. Ah, você e fez? fiz. A escola de oratória. Isso. E a Amanda, que é a facilitadora, nós conversando um dia, eu me cobro muito, né? Muita excelência. Ai, não vou, enquanto não está excelente, eu sou incansável. Ela falou assim: nunca vou esquecer. Respira. Você está na praia. Aham. Você não precisa, não tem mais essa paura, você não tem mais que sustentar filhos. Você está na praia. Vive o processo. Olha o mar. Vive um dia de cada vez. Sabe? Maneiro. Isso foi tão importante para esse momento. Então eu estou analisando. Mas eu gosto, isso também me move. Novos A avó que desafios. você fez é aqui de São José. Tô Aqui de achando São que vocês José. são Você mais conhece o Rafael? parecidos do que eu Conheço. A imaginava. avó que era do Beni também. Ah, é? O Rafael ficou um tempo lá. Eu conheci o Rafael lá. Aí eu conheci a loja dele, que acho que é Esplanada, né? A de elevadores, né? Não, a de elevadores também, mas o escritório da Vox, o ponto da Vox era no Esplanada, eu acho. Só se mudou. Era uma casa. Ah, não Esplanada, isso Isso, mesmo. isso. É que tem um Ele outro... deve estar lá ainda. Tá lá, uma Que casa... agora ele, inclusive, abriu uma loja em Jacareí. Perto daquele shopping ali. É. A parte de trás ali, né? Isso. Paralelo a... Ali não é 9 de julho, é outro nome. Nós fizemos a primeira turma deles, a É? Master, só de empresários. Foi bacana, foi Que maneiro. intenso. Mas aí, dos serviços que você executa, né? De mentoria, palestra e tal, as pessoas vêm até você ou você vende efetivamente, ativamente para as pessoas e falar, você não quer me contratar como mentora? Como é que você faz essa abordagem? As pessoas vêm. Vem naturalmente. O livro me deu muita... Sonho de todo mentor é isso, né? É não se oferecer. Exatamente. O livro me deu muita visibilidade Aham. e saiu uma matéria minha na Exame, Sim, a você nível comentou. nacional. Então, isso, quando as pessoas davam qualquer Google, entrava aquela matéria. Uhum. Então, o que veio de gente... acho que quando saiu a matéria, chegou 4 mil seguidores. Até então, meu Instagram era fechado. Só por causa da matéria na Você precisou Exame. abrir. Uhum. Você já pesquisou seu nome no ChatGPT? Já. Já? Eu pesquisei. O ChatGPT sabia tudo sobre você. Pesquisei o meu, ele falou, não conheço. Mentira. Não, o problema é que o Thiago Torres tem vários. Deu penca, né? A É Alexandra mesmo? Mole. É que eu pergunto às vezes pro ChatGPT, se você me ama? Que eu tenho Marido, volta de São Paulo, que agora é ChatGPT que tá é que a conversando. minha equipe, eu falo que eu tenho uma autoestima de milhões, né? Eu falo pra minha, eu chego lá e falo Caraca. assim, vocês estão morrendo de saudade de mim, né? Cheguei. Aí eles falam, a gente queria ter essa autoestima de milhões que você tem. Eu falo, minha equipe é louca por mim. O meu netinho, com 2 dias, olha como ele me olha, louco por mim. Agora, Ai, o gente. nível Eu de... ia voltar no tempo. Ah, perdão, fala aí. É porque Não, eu tenho tô TDAH. vendo, Eu tô Vai. vendo. Eu também, os 3. O que vai dar isso, eu não sei, os 3. Não, eu Fala queria- nisso, fala aí, TDAH. Pega essa garrafa aí, por favor. Ah, entendi. Isso não tá ligado ao TDAH. Que eu tô esperando ela acabar ali pra eu poder dar mais pra ela. Ah, só por isso. É, só por isso. Não é porque seu copo Não é tá por vazio, isso, não. né? Pode colocar. Não, Faz mas pergunta, assim, uma das partes da sua história, né, tá com essa experiência que você teve em Angola, né? Como é que surgiu essa experiência, que aí já não está no livro? Como é que surgiu essa oportunidade, na verdade? E como é que veio na sua cabeça agarrar para pagar a faculdade e seus filhos e ficar um tempo fora? É Como porque seria isso? Angola, né? Sim, Tipo, eu já o que tinha. você A sabia de Sapava é aqui do Angola? lado. Olha só, eu já estava na Oscar Calçados, num cargo muito bom. Não tinha até onde eu crescer mais, porque eu já era
supervisora, né? Só se o gerente Oscar regional. aposentasse Só e se ele deixasse você. aposentasse. Então, eu já Viu, coordenava. Oscar? Fica a dica. Eu já coordenava os gerentes, já estava com um bom salário, já tinha comprado o meu apartamento. Ai, com 2 banheiros. Uhul! Aê! Vitória, E com né? o palinho, E palinho. o palhinho. Já tinha um carro bacana. Meus filhos já estudavam super bem no poliedro, se preparando para uma boa faculdade. Sempre foquei muito nisso. Já tinham lancheira. Tinha. Tinha um bom lanchinho. Que legal. Aí minha filha passou para medicina e foi para Volta Redonda fazer. Legal. Aham. Eu tinha acabado de comprar nosso apartamento, então eu estava com aquelas parcelas altas, intermediárias, um carro. Minha filha foi morar no Rio, em Volta Redonda, e Mais foi um fazer custo. medicina. É. Legal. Esse ano correu tudo bem. Só que o meu filho, ele fez um Enem e ele pontuou muito bem em redação. Ele Aham. estudava no poliedro, que dava investia Preparava muito, ele. preparava muito eles em redação, tudo. Aí meu filho, chegou o final do ano, meu filho passou em medicina. Só que daí ele sabia que era impossível pagar as 2 faculdades. Não, improvável. Né? Era improvável, eu preciso trocar a palavra. Tem razão. Que seria. Melhorar esse vocabulário. Ele sabia da nossa realidade, ainda com uma vida boa, mas o dinheiro ainda Tinha um limite. tinha um né? limite. E era impossível. Eu tinha umas parcelas intermediárias do nosso Aham. apartamento. E ele falou para minha irmã, que tomava conta dele. Essa minha irmã, que hoje tem 74 anos, que é linda, que cuidou muito da gente. Aí ele contou para ela e falou: não conta para minha mãe, porque eu não vou contar para minha mãe. Aí, claro que a minha irmã contou. E eu, Ainda como bem, sempre, né? olha, eu não sei como, você vai. Nós vamos lá para Volta Redonda, eu vou fazer a sua inscrição. Eu não sei como, você vai fazer. E eu fazia conta, o salário não daria. Não ia fechar. E aí eu tinha um cliente que era muito meu amigo, e ele estava indo para Angola. Ele ia trabalhar num hospital lá, e eles estavam contratando brasileiros, porque fala a mesma língua. E na liderança eles gostavam de contratar brasileiros e portugueses. Uhum. Aí eu fiz uma entrevista com uma coreana em São Paulo. Fui lá no Bom Retiro, fiz a entrevista e ela me contratou para ser gerente dessa loja, tipo grossista, atacadista, que ia abrir lá, porque as angolanas vinham muito para São Paulo para comprar aqui no Bom Retiro, na 25 de março, e revender lá em Angola. Caraca. E eles iam montar uma loja Isso eu gigante, não sabia. grossista, que chama atacadista, e já tinha um time de 70 angolanos, mas não tinha um gerente de vendas. Aí eu fiz a entrevista e eu passei. Aí ela me apresentou para esse angolano. E eu fui contratada e eu fui para Angola. E imagina o frio na barriga de pedir demissão de um emprego que eu já estava há 15 anos, no auge da minha Mas você carreira. foi sozinha e seus filhos ficaram aqui. Aí meus filhos foram morar em Volta Redonda, fazer Eles foram fazer a medicina. faculdade. Sim. Aí, nisso, eu preparei, né, uma pessoa para que ficar no meu loucura. lugar. Eu lembro, assim, que meu coração disparava. Porque você trocar um emprego certo pelo duvidoso, parcelas do apartamento, 2 monte de filhos coisa pra fazendo pagar, né? medicina. Foi uma E ousadia. a moeda lá vale mais que aqui? Na época, o dólar era por 3, eu ganhava em dólar. Entendi. Então, eu ia ganhar muito mais e me dava uma tranquilidade. Mas até então, eu fui só com foco de formar meus filhos em medicina e ficar o tempo para... Ou seja, o sacrifício que a Sebastiana Isso. fez por você, agora você tá Nossa, pagando. você aprendeu. É isso mesmo. E Só olha que o TDAH não passou aqui pagar agora. pra quem? Pra Tereza e pro Jean. Exatamente. E eles começaram a fazer medicina e lá eu comecei a ver oportunidades. Eu trabalhava para um americano, então ele falava assim, os angolanos não queriam trabalhar domingo. Se você e eu sempre fui muito boa de liderança, eles me adoravam, me achavam doida, né? Ó, quem não faltar vai ganhar $200 de prêmio, mas não pode faltar, porque lá morre alguma pessoa, é cultural, eles ficam uma semana no velório, Nossa. deixam um corpo lá na geladeira, lá no necrotério, e Uhum. ficam bebendo, comendo a semana toda. Então eu falava, minha gente, o morto não pode atrapalhar quem está vivo. Quem faltar, não importa, não ganha o prêmio. Então eu fiquei famosinha lá em Angola pela minha liderança. Uhum. Eu sabia Legal. liderar os angolanos, deixarem eles motivados, felizes e não faltarem. Porque eles faltavam demais. Faltava, chovia, ninguém ia trabalhar, só eu.
Caraca, num atacadista. Numa loja atacadista de roupas, tudo aqui do Bom Retiro, sabe? Aham. E Angola, para mim, foi uma lição maravilhosa, porque esse americano, ele falou assim, agora você vai lá para os Estados Unidos, para Los Angeles, fazer compra num lugar tipo Bom Retiro, de coreanos em Los Angeles. Eu não falava inglês, eu falei, mas eu não falo inglês, nunca fui nos Estados Unidos. Ele falou assim, você é despachada, você vai dar seu jeito. E eu fui, fiz uma... Você não tinha medo, né? Não tinha. Vai, Igual né? Angola. E E quantos lá, anos você tinha nessa época? eu já tinha 40, né? Ah, Não, já. mais, 30. Tá. 30 e poucos. Não, e com 2 filhos, E com 2 né? filhos. Aí meus filhos ficaram aqui fazendo medicina e era duro, né? Porque tinha um fuso, 4 horas de diferença. Então eu chegava em casa, Não tipo, tinha 6 internet, celular, nada disso. Já tinha, mas tinha o Bem mais fuso, precário, eles né? bem mais precário, eles faziam faculdade o dia todo, então eu morria de saudade. Então só eu sei o quanto eu chorei de saudade. Dia das Mães, meu aniversário, que eu passei longe deles, Natal, eu já tive que passar lá porque tinha que vender, mas eu tinha propósito, eu queria formar meus filhos em medicina. E eu comecei a abrir, e ele falava assim, ó, se você abrir a loja no domingo, te pago mais $1.000. Eu, uau, vamos abrir. Caraca. Vambora! Eu aproveitava. Mas naquela época não tinha esse boom da China, né? Porque eles poderiam comprar da China lá. Que é bem mais barato. Tinha esse boom. Até então o Brasil era mais barato. Mas a angolana, ela gosta de tudo do Brasil. O cabelo é? da Thaís Araújo, bomba de vender. Entendi. Ela gosta da moda do Porque Brasil. o Brasil tem uma influência muito forte lá. Muito forte. As novelas e tudo mais. As novelas, a conexão aqui, elas querem as roupas do Brasil, o cabelo igual da Thaís Araújo, o cabelo que a Thaís Araújo. Mas aí você era uma mulher branca com um monte de negros liderando e você fazendo a eles. liderança. Não existia nenhum tipo de preconceito. Não, eles tinham muitas revoltas com os expatriados e eu também dei um choque de realidade neles. Sabe por que eles contratam expatriados? Porque o expatriado vem trabalhar, ele não falta, ele tem comprometimento. Então eu preparei, tanto que eu deixei uma angolana no meu lugar quando eu vim embora. E lá eu descobri que se eu juntasse dinheiro e eu trabalhasse mais domingos, eu poderia montar o meu negócio. Então a ideia do negócio foi porque você se capitalizou lá. Sim, claro que eu deixei portas abertas, que se eu quisesse voltar na Oscar Calçados, mas eu já fui com essa mentalidade. Eu vou vencer, eu não vou voltar. E a ideia do pão de queijo foi quando você chegou eu tinha muita saudade do Brasil. Então eu chegava em Guarulhos e eu sentia aquele cheirinho do pão de queijo que me remetia, tô no Brasil, quero comer pão de queijo. Porque lá é um país muito violento, né? Eles viveram em guerra há 20 anos, então eles não têm misericórdia. Você ter um motorista lá não é luxo, é proteção para te levar ao trabalho. Então, quando eu chegava no Brasil, a primeira coisa que eu fazia era pegar um pão de queijo na casa do pão de queijo. E quando eu comecei a juntar o dinheiro e deu 5 anos, minha filha se formou, no outro ano meu filho se formou. Eu comecei a me preparar. Sua meta. Eu cumpri minha meta. Criou o método meta. Aí eu comecei a me preparar. Então, cada vez que eu vinha. querendo outra empresa. E cada vez que eu vinha pro Brasil, eu ia fazer Sebrae, fui fazer Empretec. Eu também sou empreteco. Eu sou Empretec, olha que legal, a gente tem muito. Mano, sai fora, mulher! Olha só, a gente tem, irmão. Mano. Depois você me fala quanto você quer de participação nesse novo negócio aí. Os dois têm um monte de história boa. Não, e ele também chega em casa, volta e meia, querendo abrir outro negócio. E eu falo, sou imparável, isso me move, sabe? E ela que fica me dando freio, igual seu marido. Eu acho que o dia que eu morrer, ele vai abrir outro negócio. Eu tenho certeza. Eu gosto, isso me move. Novos desafios. Você percebeu que eu falei morrer, né? Não separado. E eu poderia, fica ligado, né? Eu poderia estar mais de boa. Meu marido também está super bem sucedido, ele quer viajar muito. Nós vamos morar em Portugal daqui 2 anos, que legal. Ele é português, então... Graças a Deus a gente gravou agora, né? Que depois, minha filha, a gente vai ter que ir lá em Portugal para ter acesso a ela em euro. Eu gosto dessa parte. Aí eu fiz Empretec, fiz vários cursos no Sebrae, porque eu não podia errar, gente. Era 5 anos da minha vida, né? Longe de quem eu mais amava, com um propósito. Então eu não poderia errar. Tanto que todo mundo achava que eu ia montar uma loja de calçados. Era o que eu dominava. O meu nicho era isso, o meu público. Tanto que se você ver os vídeos lá do meu lançamento, clientes que eram minhas clientes na Ares, na Vitor Hugo, estavam no meu lançamento. Eu tenho conexão com elas até hoje. Que lindo. Então, isso eu fidelizo meus clientes e eles vão comigo onde eu vou. Então, eu não poderia errar. Então, eu fui para alimentação, para cafeteria, porque eu sabia que era um negócio que poderia ser mais...
Ah, e uma coisa que eu acho bem Interessante. legal aqui em São José, porque assim, a cidade é Essa pequena... parte não tem no livro. É, não tem. Só a gente extrai. Isso. Mas a gente... Uma coisa que eu gosto em São José, porque é uma cidade pequena, mas não é tão assim, porque tem quase 800 mil habitantes, né? É gente pra caramba. Mas muita gente se conhece, né? Ainda mais no mundo empresarial. E é legal de você ir no estabelecimento e você conhecer o dono. Eu gosto. Por causa da metodologia do BNI. Então, tipo, vamos ali que é do meu amigo. Vamos ali que é da minha amiga. Não, vamos ali que é do... Agora é meu cliente, não é só meu amigo, é meu cliente e tal. E aí, vários estabelecimentos que a gente vai é porque é do meu amigo, da minha amiga. Eu falo, não, pô, isso aqui, por exemplo, o Kenta Sushi é o Fernando, que também tem o espoleto no Colinas. Aí eu falo, não, pô... Tem o Cone também. E tem o Cone também. Eu falo, pô, meu amigo Fernando essa e é pra cliente, você. Fernando Bill. Tem 3 estabelecimentos. Aí agora a gente conversando com a Bárbara Cardim, que a gente inclusive convidou ela pra vir aqui, ela já é cliente nossa há 2 anos. Agora que eu descobri que ela participou do Masterchef 2. Verdade. Olha só. E ela é dona de um restaurante lindíssimo lá podia em... ter falado também. É porque eu conheço os negócios como CNPJ. Razão social por causa do seguro. Eu não faço assim, casa do pão de queijo. É verdade. A Eu não razão sei o social que vai você ser tem. outra. Aí eu vou lá assim, Alexandra Borges LTDA. Então, eu vejo como um CNPJ. Eu falo, qual é o nome do cliente? Da razão social. Porque o seguro é a razão social. E aí, eu não fazia ligação. Quando ela falou, aí eu falei assim, Bárbara, o que você faz? Né? Aí eu gosto muito de, às vezes, conectar um cliente com outro. Aí ela falou, não, tem Você um usa o restaurante Meta assim, sem assim, saber. assado. Eu uso o Meta Aqui em São sem José, saber. o restaurante dela? Não, em Campos tá. Jordão. Campo Ela é de Jordão. Campos Jordão. E aí ela tem 3 restaurantes em Campos Jordão. E um italiano, um outro que agora tá só no delivery e um Estaremos outro... aí em breve. Estaremos lá em breve. E aí eu falei, pô, vamos contar a história Eu vou no pro podcast e próximo final tal. de semana pra Campos, depois me dá o Eu nome. te dou o nome Sim, pra você ir vou lá lá. conhecê-la. E ela... O Aí eu comecei a restaurante é stalkear a bonito. vida, né? É bem bonito. Pô, os pratos lindos. O restaurante lindo. Sensacional. E ela, inclusive, falou, não, porque... Aí, ó, a conexão. Ela falou, não, porque se tiver alguém pra investir na minha marca, não sei o que e tal. Falei, caraca, não, eu vou fazer questão de pode ser aí uma visitar. conexão E boa. pode ser uma conexão boa. De Seu marido vai visitar e matar a tal, o gente. seu negócio vai matar. Ele não E vai nós querer vamos, te nosso conhecer. aniversário de casamento, todo ano a gente tem um combinado que a gente vai pra Itália por causa desses compromissos E ela todos. tem um restaurante italiano. Eu vou, e nós pegamos um hotel lá em Campos, eu quero Eu vou ir te lá. mandar o Me manda. negócio. E aí, ou seja, esse tipo de conexão eu amo fazer. E eu aprendi isso há 5 anos atrás no Beni. Então, eu amo isso, sabe? É. No meu negócio, eu vou virando as mesinhas, eu sento com um, sento com outro, sento... É tipo rodada de negócio. Ontem mesmo, o Júlio ficou comigo lá na loja do Vale Sul, eu tive que mandar ele sozinho pro Center Valley, porque eu falei, eu fui sentando numa mesa, na outra. Eu amo, e o cliente gosta, né? Ele se sente Você acolhido. eu Eu acabo a sendo a presença cerejinha do dono, né? o dono ali se preocupando. Eu acho que o de cliente olho. também gosta de quando o dono senta pra É a tocar cerejinha ideia. do bolo no negócio, É, às vezes, sabe? O dono É gostoso. olhando, observando se o cliente É. está sendo bem atendido, conferindo se a excelência está sendo praticada. E eu O acho que cliente se sente fideliza bem cuidado. mais, sabia? Se a pessoa sabe Você que o só dono senta do lado e troca uma ideia, pergunta quem é, sabe o nome. Eu acho muito bom, bonito, quando eu chego no estabelecimento a pessoa me chama pelo nome. Ah, eu adoro. Eu Agora tá gosto. acontecendo isso, que eu sento lá, às vezes as pessoas já tá rindo pra mim. Ela me viu numa entrevista ou na CBN, aí Famosa, eu levou né? o livro. Famosa. Eu ainda não tô acostumada com isso. ainda não consigo Famosa. fingir costume, não. Quem me Ela dera. vai estar andando de boné, meio Ah, escondida, não. Mas assim. eu gosto de gente, eu gosto de... No podcast teve só um, né, que falou, eu já sigo eles. Eu falei, é mesmo? Nossa, só você e minha mãe, né? Não, Que Deus tadinha, até- teve uma menina que falou que até se convidou. É. Ela, não, eu sigo vocês, até me convidei pra participar Pra do podcast. participar do Eu falei, podcast, é. sério? E eu não tinha visto. Agora, A gente depois não eu tinha vi e ela visto. veio gravar episódio, né? A Idima Socha. Mas é linda a sua história, viu? Eu me segurei aqui pra não me emocionar, porque eu sou muito emotivo. E quando eu olho pra Adriana se emocionando, eu falo, ih, deu ruim mesmo. Sabe que Por isso agora... que eu falo, foca. foca. Porque eu agora, é porque os seus negócios são produtos, né? Que você vende o produto, mas prestando serviço. No meu, sempre é prestação de serviço. Seguros, eu sou celebrante de casamento. E aí, como celebrante, eu olho pra cara da noiva. A noiva chora, aí eu falo, eu não sirvo pra essa profissão. Porque eu começo a chorar, eu olho pro noivo, que eu vou contando a história, eu dou pausa. Eu falo assim, não, peraí e tal, tem que esperar um pouquinho, aí bebo uma água, depois eu retomo. Aí eu toda hora na celebração falo, eu não sirvo pra isso.
porque eu me emociono demais. E você tem que ficar ali, contar a história, né? E fazer o storytelling e tal. Mas parabéns pela sua história. Eu achei lindo. Obrigada. E a presença de Deus tá muito na tua vida. Amém. E aí fala, deu ruim. Ele E eu engasgou. sei disso, eu tenho Muito tanta rápido. convicção. O que eu vivo hoje eu jamais viveria se não fosse Deus. Várias promessas de Deus se muitas, cumpriram na né? sua Hoje vida. em dia né? você sabe que você foi escolhida, né? É. Você não tem mais esse pensamento de que não foi escolhida. Não, eu fui escolhida. Ah, Eu tenho tá, absoluta pelo certeza. amor Eu sou de Deus. filha dele. Eu sou filha do rei. Né? Então, eu tenho... E ter vivido essa experiência com Deus, todos os dias eu peço muito para ele que eu nunca fique deslumbrada, que eu não esqueça nenhum momento que talvez eu passei por tudo isso para poder inspirar pessoas, para trazer esperança. E é ruim de passar, mas depois que já passou mesmo, que essa minha história possa realmente ser ponte e trazer pessoas esperança e que com Deus na direção não tem como. Sem Deus é confusão, não tem jeito. Com Deus é outra história. Então, é tudo por Ele. Eu nunca chegaria aqui se não fosse a direção dele. E tudo. Eu chego no meu negócio e falo assim, senta aqui, não sei como eu vou resolver isso aqui não, me ajuda aí, sabe? Parece que tem uma cadeira, parece não, tem. Aham. Porque é tudo, eu falo que o meu negócio é fechado primeiro com Deus. Uhum. Então, Uma coisa Até que eu... no livro tem muito a palavra servir, né? muito. Não, então eu acho isso muito bom, porque assim, da mesma forma que Deus nos abençoou, eu pego muito, a Adriana vê, seja online ou seja presencial, quando eu sento com um empresário para conversar, eu me desligo, às vezes eu fico 2, 3 horas trocando ideia com a pessoa e eu saio soltando um monte de dica, eu falo, vai anotando, e aí depois você vê assim, o cara vai absorver 10% de uma mentoria. E aí você vai vendo que ele vai melhorando e ele vai lembrando, caraca, putz, você foi peça fundamental para ajudar e tal. Então esse reconhecimento também é importante, né? Pra gente saber que a gente tá no caminho certo. Sim. Né? Que a gente tá, tipo, a bênção que eu dei pra você, agora eu vou trabalhar pra dar pra outro. Tá servindo, né? Servindo. A história do batismo da Adriana foi porque a gente começou num estudo bíblico que foi um incentivo de um católico com uma evangélica, e aí eles falaram, pô, a gente podia falar, a gente fala tanto de Deus no Benin, não quer fazer um estudo bíblico? Eu falo, terça-feira lá em casa. Isso era sexta. E aí eles fizeram, e aí juntamos O Thiago um tem grupo... esse problema. Você sugere alguma coisa, ele fala, tal dia, tal horas. Mas porque a gente teve uma amiga quebecoise, canadense, que ela falava assim, o problema do brasileiro é que assim, vamos marcar, vamos combinar. E ela falava assim, não, qual dia e qual hora? Aí a gente falou assim, pior que você tá certa. Caterine Coté. E eu falava assim, pior que você tá certa. Aí quando você combina, fala assim, que dia, que hora? Pronto, já marcou? Então tá bom. Aí quando eles falaram isso, nós fizemos. E aí o processo de conversão e abençoar outras pessoas veio através disso. E no batismo dela foi a amiga Nathalie, que é da Emagrecentro São José dos Campos, que ontem teve uma inauguração, né, de um novo espaço. Bem bonito. Bem bonito. E a Nathalie se batizou com a Adriana. Então eu Uau. entrei nas águas com as duas. Então foi bênção dupla, entendeu? Então eu percebo que, às vezes, enquanto empresário, você fala das coisas de negócios, mas falando do amor de Deus também. Falando de que ele precisa ir para um determinado caminho, porque aquele caminho eu acho que pode dar prosperidade para ele. Primeiro é o cuidado espiritual, né? Ele acaba chegando num caminho legal. E teve uma empresária em São José que era dona de uma padaria e ela me chamou para ir lá, para conversar e tal. Era, a princípio, o propósito do Beni. E eu fiquei 2 horas ouvindo. Pá. Depois eu falei assim, eu acho que você precisa de algumas coisas. Uma, Deus. Você precisa de Deus na tua vida para tratar o seu lado espiritual, nananã. Outra, terapia. Que você precisa fazer uma terapia com um profissional adequado, nananana. E outra, você precisa alavancar o seu negócio, que aí era o grupo de network lá do BNI. As 3 coisas ela fez. Ela fez a terapia, ela entrou para a igreja, né? Começou a frequentar, inclusive, o GDC nosso, a célula. E agora ela já mudou para São Paulo, né? Ela e o marido decidiram ficar por lá porque ele trabalhava em São Paulo, só que ele vinha para cá todo dia e era insustentável a logística, né? Então é muito com bom. Filho também, enfim. E eu acompanho essas pessoas na internet e ver que a pessoa tá postando coisas religiosas, tá Que se legal. batizando, tá indo na igreja domingo de manhã. Eu falo assim, cara, a gente fez o nosso papel. Sim.
E E porque depois você deixa acontecer. tem alguns vazios na alma que não é dinheiro, não é empresa, não é filho, não é nada, é só a presença de Deus que supre, né? Então, que preenche. Então, eu não tenho dúvida. E sempre que eu posso dar esse toque, eu já tive as duas realidades, de não ter nada e agora tá vivendo uma realidade bacana, mas... Abençoe pessoas, né? E a presença de Deus, esse aqui nada preenche. Semana passada a gente deu estudo sobre isso, né? Pra tudo na vida a gente encontra uma música. Quando você tá alegre, que música você pensa? Tem alguma? Que você fala assim, nossa, eu adoro essa. Ah, um reteté da Cassiane, né? Deus vai na frente, Vai abre na o origem. caminho. Caraca, Vai na reteté mesmo. origem, vai na origem. E quando você tá refletindo, tem alguma coisa? Tipo, tô pensando na vida. Esse louvor é tão bom. Nossa, nem sei se é aberta a minha playlist lá no Spotify, porque é uma loucura, Já né? bota lá então, já manda o link que eu quero ver. Porque, nossa, a minha playlist tem mais de 1000 músicas. Porque eu era do Ministério de Louvor na igreja lá no Rio, eu tocando teclado. Nossa, eu adoro Mas louvor. a playlist dele agora tem micareta também. Tenho. É? Eu sou alternativo. Agora a gente tava ouvindo Pagode Restaura. Que é um Ai, grupo... que bom. Agora eu não fico com vergonha, porque daqui a pouco tá lá, né? Entra na minha casa, daqui a pouco entra a Ludmilla. É hoje! É hoje! Não, e tá tudo certo. Estamos na mesma Não vibe. falando pornografia, essas paradas, Sim. a música tá valendo. A gente baixaria ama a gente não sertanejo. curte. A Eu gente não gosto gosta de também. coisa. Sertanejo, a gente vai em show sertanejo, faz tudo. Mas pra muita coisa na vida, a gente lembra de uma música, né? Fala, nossa, esse daqui foi Sim. importante nesse processo de transição. Como essa música foi importante pra você fazer o livro, O né? nome. Depois, escuta pra você ver, tem total. Vou ouvir. ver com E a mesmo. segunda, Ela é muito bonita. o segundo livro vai ser de uma outra música que ela vai voltar pra contar, se ela não tiver indo embora ainda, né? Com certeza. Não, mas eu volto sempre. Por exemplo, tem outra que eu adoro. Não, quando eu tô gostei da meio- ideia de ir em Portugal. Verdade. Não vocês volta vão lá não, me a gente vai lá. entrevistar, olha que Vamos delícia. fazer comendo A gente já bacalhau e investiu em tomando alguns vinho. equipamentos, por enquanto. Por né? exemplo, tem dia que tá desafiador, eu já começo com aquele. Você nasceu pra dar certo. Eu sou dessas. Caraca, que legal. Não, mas é importante. faz Adorei, diferença. gente. E a presença de Deus aqui. Amém. Muito bom. Gente, parece que Muito tem bom. um espelho aqui. Vocês são muito iguais. Eita. Eu tenho cabelo branco, ela não. Você que pensa, mulher fica loira, né? Tem A gente vai morando. o Fernando do BNI, ele fala que mulher não envelhece, mulher Fica loira. enloirece. Exatamente. Enloirece, ele fala isso. Adorei, obrigado. Que Obrigada, Deus possa te gente. abençoar a tua jornada. E eu sou assim mesmo, eu vou lá, ela tava no evento, eu cheguei, falei, mandei direct pra ela antes, e eu acho louco que as pessoas aceitam o convite, né? Eu falo assim, como assim a Alexandra aceitou? Vim, fala com a minha assessora, e eu falei, nossa, você é minha assessora também. Adriana, você é minha assessora. Fala aí com a pessoa aí, Não, Adriana, gente, fala o chega quê? de emprego pra mim. Não, Já tá bom. E ela fica brava porque eu sou muito de fazer, sabe? Às Aham. vezes eu tô até num hotel, eu começo a tirar a mesa, sabe? O espírito de servir, de tirar no meu café, tem uma mesinha lá. Eu não espero eles tirarem, eu começo a tirar. Então eu tô Deixa hospedada num arrumadinho. hotel, eu começo a tirar a xícara, ajudando o garçom, ajudando Ela o faz pessoal. Eu faço. Mas E- falam pra mim que eu não posso fazer, porque senão eu tô tirando o emprego deles. Sabe os Sim, e a minha farelinhos? assessora fica brava, porque, por exemplo, eu mesmo já quero agendar, já quero falar Aham. isso aqui dá, isso aqui não dá. Aí você tira o trabalho dela. Eu tiro o trabalho dela. E não pode fazer filme, E eu por quê? Tira o trabalho dele. Continua aí. Eu acho que que eu quero só ser proativa, sabe? Eu sou muito proativa e já quero ser resoluta. E ela não entende, às vezes, que eu só quero ajudar. Ó, Paty, te amo, tá? É só porque eu sou proativa. É positivo. Só por isso. positivo. É um defeito ou qualidade, aí fica pra cada um, né? É sempre uma isso. qualidade. Mas adorei. Olha, 1h36 minutos de Uau, conteúdo. parece que eu conheço vocês há 1000 anos. Tá Talvez vendo? você Não, é a meu gente irmão se já, conhece né? há mó tempão. E provavelmente eu passei na mesma rua que você tava lá e foi bênção. Muito legal. Ai, muito obrigado. Deus abençoe muito sua jornada. A gente fica muito feliz porque é um projeto embrionário, né? Tão pequenininho e a pessoa já saindo na exame, na Já não é tão SBT. pequenininho, vai. Mas vamos ver a Não, quantidade de chiquérrimo inscritos aqui. de um em outro, Não, né? tudo bem. Não, o conteúdo de vocês é A gente muito tá bom. aprendendo. A gente falou pro comandante Ramos, a gente falou assim, não, o nosso foco é chegar lá no nível de Podpah, Flow. Ele falou assim, no início do episódio, que foi ontem, ele falou, cara, eu gostei disso que você falou, mas é isso, tem que ser meta, porque ele sonhava em ser piloto de avião aos 14. Aos 18 ele se tornou Sim. Ele se piloto de tornou. avião. Eu falei, caraca,
Caraca, mano. E era de uma cidade do interior de Minas. E eu não tenho dúvida, viu, que vocês vão acontecer muito. É muito gostoso fazer aqui com vocês. bom. É leve, parece. É que eu tô com Deus amigos abençoe. conversando, É. tomando um espumante. A gente esquece que tem câmera e vai legal. falando, Sim, né? foi muito É muito gostoso, legal. muito leve. E é muito gostoso. Vocês vão muito longe, porque Amém. é muito gostoso, muito E a leve. gente vai fazer um episódio Amém. ao ar livre em Portugal. Ai, Isso, adoro. amém, Isso. recebo. É isso. Eu Porque recebo. a gente Essa parte eu teve recebo. um casal, um grupo de amigos aqui, o Rogério e o Guilherme, o Gabriel. Eles falaram, pô, vamos lá pros Estados Unidos, não sei o quê. 2 meses depois a gente tava lá. É. E aí gravamos o episódio Olha lá. só, É. A gente é muito fácil. Se você falar, vamos, aí... vocês estão tão facinho, então a gente bora olha lá. que tem milhas, aí já era. Deu ruim. Tem que tomar cuidado. E a gente não tem filho, então a gente tem essa liberdade, né? Pronto. Eu ainda jogo videogame. É o cachorrinho. Tenho só o cachorro. Mas leva. É isso. Gente, muito obrigado pela participação Não de vai deixar ela vocês. deixar um recado? Ah, perdão. Ah, como que as pessoas te Gente, encontram no é. Instagram? Olha o TDAH. Olha só, o roteiro tá aqui. É. Como só que as você pessoas olhar. te acham no Instagram? Alexandra Borges com 3 S depois 3 do E. S's no final. Né? Tem numerologia, alguma coisa? Não, não. Evangélico não tem isso, não. Eu sou de Sei Jesus. lá, ué. A minha numerologia é Jesus. Por que na 3 direção. S's? Porque não tinha outro. Ela pôs Borges, aí não dá. Não dava. Já Mais um S. Não entra. Aí Mais foi, um S. foi colocando S, entendeu? A minha numerologia é Jesus na direção. É isso, que maneiro. Com certeza. Alexandra Borges. Você tem só o Instagram ou TikTok também? Tem TikTok O também. mesmo nome? Tem. E é o mesmo conteúdo que você posta nos dois? mesmo. E YouTube tem? Tem também. A Alexandra Borges igual. Isso, mas no movimento quase nada. Preciso me dedicar mais. É porque o pessoal que faz conteúdo, que grava, não tá fazendo serviço direito, né? Só pode. Então, a Alexandra Já Borges... tá terceirizando. joga no Google que você vai vê-la na Exame, CBN, SBT, Tis Torres Cast e vai aparecer em um monte de lugar. Gostei, você falou tch. Tis Torres. Você fala que eu falo errado, né? Churrasco na esquina esquerda. Agora ele Esqueci se o isqueiro na esforçou pra não escola. falar com X. É. O que você deixa de recado de bênção para as pessoas que nos assistiram aqui até agora? Voltou pro roteiro, vai. É. Foi uma honra participar. Obrigada. Amém. E esse livro, ele não é sobre mim. É para trazer esperança para improváveis como eu, que sempre dá para ressurgir das cinzas, para recalcular uma nova rota e recomeçar. Só vai, confia no processo. Antes de dar certo, dá muito errado. Mas não desista que no final o improvável vence. Amém, glória a Deus. Amém. E dá várias passagens bíblicas dessas frases que ela usou, né? Com certeza. Nossa, Deus é bom. Essa mulher lê a Bíblia, hein? Que ela tem bagagem pra isso. Lembra dessa música? Leia a Bíblia e faça Faça a oração. oração. Você quer Ah! quiser Crescer. Ah, viu? ó? Ela é do berço. sou do Escola Bíblica Reteté. Dominical. Eu sou do Reteté. Todas essas eu sei Caraca. todas. Ela Da ouvia a escola Lili dominical. Barros. Ela ouvia a Lili Barros. Todas, sei caraca. todas. Aquelas músicas da criançadinha, todas. Que isso. E você ensinou Legal. isso pros seus filhos, fazendo essas músicas? Sim. Leia a Bíblia e faça oração. Deus é bom, viu? Sebastiana presente. Sebastiana. Foi uma bênção a marca na vida, dela né? está em nós. Que É. bênção. É isso, meus amigos. Bota aí na câmera central, o logotipo vai subir. É tipo os créditos aqui, né? Muito obrigado pela sua presença, Ale. E tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Colocar aqui na sua mão. Ah, é claro. Fica à vontade. Corta isso, Gabi.